Galera, esse aqui é a edição sem cortes do RPG em Debate desta noite, do Apocalipse Zumbi para o RPG. Como vocês bem sabem, a internet aqui ela meio que oscila muito e acaba cortando muito do debate nos lives. Então eu carrego aqui a versão gravada que está completa, sem corte, para vocês assistirem. Então, curta aí, pessoal. Falou! Salve, galera! Estamos no ar! Estamos aqui começando mais um RPG em Debate que já está se tornando tradição em nossas noites de domingo, discutindo RPG aqui com a galera. Para minha surpresa, o RPG em Debate já está, inclusive, alcançando distâncias que eu nem imaginava. Já tivemos aqui gente de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, participando dos comentários e foi assim um negócio sensacional. Adorei. Eu espero que essa galera esteja participando mais e contribuindo com comentários e perguntas que possam engrandecer aqui o debate. E para hoje, o tema é Apocalipse Zumbi no RPG. E para discutir esse assunto, chamei 3 caras foda demais. E eu vou apresentar eles agora para vocês. O primeiro, o cara, o sensacional, o oba-oba, John Bogea. Ele é publicitário. Não, esse aí a gente vai chegar a ver dele. O John Bogea é publicitário, artista visual, escritor e game design de RPG. Ele escreveu simplesmente os livros Abismo Infinito, Terra Devastada e Mundo Perfeito, dentre outros. John, dá um tchauzinho aí pra galera. Oi, beleza? Tô aqui. Boa. Vamos ao próximo. O cara que bota medo em todo mundo que senta na mesa dele para jogar nos encontros de RPG que tem aqui em Belém. O cara não consegue passar uma sessão sem matar pelo menos um da mesa. Ele se chama Jonathan Silva. Ele é RPGista há 15 anos, narrador há 14 anos, especialista em sistemas e ambientações de mundos pós-apocalípticos, graduando em logística, funcionário público municipal, artesão de artigos de RPG e membro fundador do Resistência RPG. Dá um olá aí pra galera, Jonathan. E aí, pessoal, tranquilo? Boa. Vamos agora ao terceiro cara. O cara que não consegue controlar a fala, fala pra caramba, fala horrores. Então se preparem que o cara vai contribuir horrores hoje aqui, falando tudo que ele já usou de zumbi nos cenários de fantasia medieval. O cara, esse doido, se chama Rafael Pregador. Ele é residente de Parauapebas, integrante do grupo Aventureiros do Vale RPG, há 26 anos jogando RPG sem parar. Galera, é 24 horas, ele não para, viu? Ele respira RPG. Mestre de uma mesa de D&D que já dura há 18 anos, onde já rolou de tudo, desde viagem no tempo até apocalipse zumbi medieval. Seu mote é: zumbis que temam o poder da expulsão desse clérigo épico. Rafael, dá um oi pra galera. E aí, boa noite, galera. Dessa vez eu vou tentar falar um pouquinho menos, mas bora lá. Um abraço a todos aí. Pode falar mesmo, rapaz. Fica à vontade. Eu aqui tenho que te apresentar. O mestre dos zumbis aqui é o John. Tá. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, então. Somos do mesmo nível, somos irmãos de ninhada. Ok. Galera, antes que a gente comece aqui as perguntas para os convidados poderem responder, o pessoal que estiver aqui participando nos comentários pode deixar aqui seus comentários, suas perguntas, que entre as respostas vou lê-las aqui e quem quiser aqui dos 3 poderá comentar as vossas perguntas ou os vossos comentários. A galera geralmente costuma botar uma contribuiçãozinha, então fiquem à vontade, o chat é de vocês. Meninos, vamos então à primeira pergunta para vocês destrincharem aí. A pergunta é: como surgiu a sua fascinação pela temática e pelos cenários de Apocalipse Zumbi? E o primeiro turno dessa rodada é do Rafael. Sim, deixa eu te falar. Como é que surgiu? Eu tenho desde criança um sonho recorrente, que é sempre sonhar ser perseguido
Só que esse sonho recorrente, ele varia muito. E um desses sonhos é sempre apocalipse zumbi, fugindo de zumbis. E eu comecei a ter, até há pouco tempo ainda tenho esses sonhos, de vez em quando eu tenho esses sonhos de eu estar vivendo um apocalipse zumbi, isso desde criança. Então, é engraçado que são sonhos interligados, geralmente são sonhos que têm continuação de um sonho anterior que eu tive, e eu estou lá naquele mundo devastado, dando tiro adoidado. Nos últimos agora eu virei clérigo mesmo e estou usando expulsão medieval, misturou já uma coisa. Então, essa minha fascinação talvez seja algo que vem desde a infância e vem permeando dentro do meu próprio subconsciente, me traz esses sonhos. Eu tenho muitos sonhos com o apocalipse zumbi. É muito interessante. Meus sonhos são muito malucos, meus sonhos não são normais, não. E entre eles está sempre o sonho recorrente de apocalipse zumbi. Quer dizer, então, que é tudo fruto dos sonhos que tu tens com o apocalipse zumbi. Eu não sei desde quando, porque a gente crescia assistindo, ali eu lembro com 6 anos de idade, eu assistindo Poltergeist sozinho em casa, né? Então a gente tinha essa liberdade de assistir filmes na nossa época ali, e essas coisas vão entrando. Talvez eu tenha assistido algum clássico do próprio Romero, e eu sei que desde novo eu sonho com o apocalipse zumbi, com aquele cenário de apocalipse zumbi. Lógico, isso depois vai me chamar a atenção com os jogos Resident Evil, que me chamam muito a atenção. Os jogos, eu sei que não é muito a temática apocalipse zumbi, mas ela também bebe nesse terror, que é o Silent Hill, que é um dos melhores jogos para se jogar à noite no escuro sozinho, né? Então, tem muito disso, e talvez essa influência da própria TV, das próprias coisas que aconteceram, porque lembra, a gente está falando de Globo SBT do final da década de 80, início da década de 90, que ali a gente assistia a coisas ali que hoje em dia ninguém pensa em passar num horário desse, né? A gente assistia Porques à tarde, chegava da escola para assistir Porques. Deixa eu ver aqui. Boa. Vou então agora passar para o segundo turno. E o segundo turno é do Jonathan. Beleza. Bom, minha assim, no início, né, de essas aventuras que eu faço de apocalipse zumbi, né, eu assistia muito filme de apocalipse zumbi, muitos filmes, e literatura nem tanto, mas tem uns filmes que eu ficava assim, não. Como é que seria realmente se eu estivesse lá, coisa e tal? Aí fui fazer pesquisa, né? Fui ver esse de apocalipse zumbi, como é que poderia encaixar. Aí, não lembro muito do ano, assim, mas eu vi o Shotgun Diaries, né? Fiquei legal, li, assim, é muito fácil, né, de entender. Aí fui lendo, fui criando mais um pouquinho ainda, né, desse mundo, né? De apocalipse zumbi, vendo mais filmes, lendo, agora lendo, aí foi assim que começou. Eu faço. Mas tu tiveste sonhos que nem o Rafael? Sonhos não. Já planejei mesas, né, de sonhos dos sobreviventes. Pode crer, tu planejaste o sonho dos personagens sobreviventes. Agora começa a entender por que tu és considerado um narrador terrorista lá com a galera, cara. Então. Tô muito bonzinho. Ah, tá. Pelo menos os outros não dizem isso, viu? Eu vou te dizer. Denuncio logo. Então, ok. Vamos agora ao terceiro turno da rodada. E o terceiro turno é do John. Vai lá, John. A pergunta era o que fascina, né? Exato. Cara, assim, começando, tipo, o apocalipse zumbi em si, ele é muito mais complexo do que a gente acha que ele é de fato. Assim. Porque zumbi não é um gênero, né, de filme, não é um gênero de nada. Zumbi é um elemento que você coloca dentro de um gênero. Né? Por acaso, ele é um contexto. Né? Você cria um contexto para você criar uma história. Assim como o super-herói não é um gênero. O super-herói ele é um elemento dentro de um determinado gênero. Você pode contar uma ficção científica usando esse elemento, pode contar um horror, uma comédia. Independente do que você vai do gênero que você vai atribuir esse elemento, ele é só um contexto. Né?
E o zumbi, por que ele é tão incrível, assim? Por que ele é tão complexo? Ele não parece complexo, mas ele é muito complexo, no sentido que ele de fato existe, o mito do zumbi existe, ele é um mito haitiano, né, que é lá dos mitos das religiões de voodoo, do Haiti, que era aquela mistura de paganismo com catolicismo, fazia aquelas misturas, e daí surgiu o mito do zumbi, né? Nunca foi provado, mas dentro da religião é uma verdade, é um mito, né? Então, que momento uma coisa que é totalmente religiosa saiu de um ambiente religioso e se tornou uma ficção científica, né? Foi quando existiam filmes de zumbi sem ser de apocalipse zumbi. Existiam vários filmes de zumbi, sobre a coisa de ter o lore de zumbi, sobre a coisa de ter as pessoas sob o controle de uma autoridade, assim. Então, tudo que se existe de discurso de zumbi, de contexto de zumbi, é sempre a coisa de pessoas que não têm poder sobre suas ações, pessoas que estão sob o controle de algo. A partir desse raciocínio, todos os outros filmes e RPGs e literatura partiram, né? Porque o que você quer contar de verdade não são zumbis, você quer falar sobre pessoas que perderam o controle, perderam a sua humanidade ali. Isso que é tão bizarro, porque não é um monstro, é um outro ser humano. É igual a você, só que ele não tem um controle que você tem sobre as próprias ações dele. Aí chegou o George Romero, pegou esse mito, e o George Romero, sim, criou o apocalipse zumbi como a gente conhece hoje, né? Que é o apocalipse do mundo ser devastado inteiramente. Eu acho que antes dele tinha só o Richard Matheson, que fez o Eu Sou a Lenda, eu acho, ele fez antes, mas Eu Sou a Lenda não eram bem zumbis, né? Eles eram vampiros. Eram vampiros, era uma outra coisa. Mas quem trouxe para o cinema e que galgou, e que colocou isso no contexto de ficção científica e de desolação global foi o George Romero. E o George Romero não era vazio o discurso de George Romero, né? A trilogia dele, que é A Noite dos Mortos, A Madrugada dos Mortos e O Dia dos Mortos, que é a trilogia de zumbis dele, todas elas têm um comentário político, assim, né? Ou é sobre o consumismo, né? Na Madrugada dos Mortos eles são presidentes do shopping, né? E a primeira cena do shopping são as pessoas continuando fazendo compras zumbificadas. Elas são zumbis, mas elas continuam comprando, assim. Então tinha um comentário claro ali sobre o consumismo da época, ali dos anos 80. E depois, no Dia dos Mortos, é um comentário sobre o militarismo, né? Os soldados zumbificados que continuam uma luta eterna, que não acaba nunca. Tipo, os comentários sobre a perda de controle ou sobre não ter noção dessa perda de controle é alegorizada pelo apocalipse zumbi em si. Eu acho que essa é a grande fascinação, né? Esse é a grande legalzice do que é o zumbi, né? Você tentar criar metáforas em relação a isso e dizer, olha, esse aqui é um zumbi. Na verdade, você quer dizer outra coisa. Você quer dizer, olha, esse cara aqui, ele não está pensando direito nas vontades dele, ele não tem controle sobre a vontade. E a perda de controle da vontade é terrível, é a coisa mais assustadora do mundo, né? Porque não são monstros, são iguais, são pessoas como nós, só que sem vontade. Perfeito. Antes que eu avance aqui para os comentários, eu vou colocar aqui uma coisa em pauta e vocês comentam se concordam, se discordam, fiquem à vontade. Diante dos trabalhos do Romero, muita coisa veio depois. E todos beberam do Romero. É inegável que a galera bebeu do Romero. Só que aí eu vou usar o nome propriamente dito. The Walking Dead, que começou como quadrinhos e depois virou série, ele preferiu explorar a questão dos conflitos entre os sobreviventes. E isso é uma das coisas assim que marcou muito quando eu comecei a ler os quadrinhos e passei depois para a série. Para mim, eu acho que o maior encanto está muito mais nesses conflitos de sobrevivência do que os próprios zumbis. Sendo assim, eu passo para o Rafael. Você tem alguma coisa a comentar sobre isso? Interessante. E alguns pontos também do que o próprio John comentou, também do Matias Negra, ali para a parte do centro-americana, perto nisso também lá para cima, norte-americana, e tem muitos relatos, interessantíssimos relatos que tem sobre a questão do zumbi, tem histórias maravilhosas, ele deve ter tido acesso também na pesquisa dele, histórias maravilhosas de pessoas que levam o zumbi para casa e continuam vivendo com essas pessoas. É muito grande, que gera
um universo muito grande de trabalho. E aí a questão é sair do zumbi, desse zumbi original religioso, para ir para o zumbi nosso fictício, que foi, né, a grande pegada do Romero. E aí, ele falando, eu lembrei agora que meu primeiro contato com o filme de zumbi que eu lembro, ele bebe muito a fonte do Romero. Não é Romero, é até uma comédia mais ou menos, que é A Noite dos Mortos-Vivos, A Volta dos Mortos-Vivos, que aí ele está mais ligado com ficção científica. E aí, interessante, quando a gente fala de zumbi, é que o zumbi ele é um elemento. A origem do zumbi ela não vai te interessar. A origem do zumbi em si, ela apenas vai agregar no teu cenário. Aí pode ser o zumbi de origem religiosa, de origem mágica, pode ser o zumbi de origem científica, quer seja por uma coisa química, quer seja por uma coisa biológica, quer seja por uma coisa até mesmo neurológica. Então, a gente vai ter, a origem em si não importa, é o elemento em si, como ele vai ser trabalhado, e como ele falou, é um igual teu. A gente está acompanhando agora The Season, que eu acho que até demorou-se para fazer esse trocadilho, a DC Comics demorou muito para fazer esse trocadilho. O The Season sempre te vê ali entre os heróis falando, poxa, são pessoas como nós, o Batman lutando, não, tem que ter se não me engano é o Batman, tem que ter uma cura nisso, né? O super-homem não quer que mate os heróis, outros porque acha que dá ter uma cura, e a própria origem tem a ver com a equação antivida, ou seja, é todo um outro elemento. E você pega ali, e isso é muito bom da trama narrativa, é muito bom trabalhar na questão narrativa, e o John pode falar isso com muita maestria também, porque ele vai criar esse jogo centrado nesse ponto, é a questão do embate de sobreviventes. Até onde você vai para sobreviver? Né? A gente está num momento de pandemia em que não tem ninguém acho que não tem nenhum de nós que tem fantasia na cabeça que está dizendo, poxa, se esse ano não terminar com um apocalipse zumbi, vai ser estranho, porque, gente, é algo que imaginável. A gente andava pela rua no começo e via assim, cara, Walking Dead, é uma coisa ali que lembra, né? Então, e a gente vê que, essencialmente, se algo acontecer dessa forma, é igual na ficção, a gente está ferrado, vai se proliferar, um monte de gente vai morrer, os teimosos vão estar ali, não, esse negócio de zumbi, não, isso é loucura e tal. E nisso, vem essa pergunta, até onde você vai para sobreviver? Até onde você vai levar a sério esse risco? Você vê que o mundo que você conheceu, você perdeu, é um outro mundo agora, é o nosso contexto atual, mas até onde você vai para sobreviver? Você vai matar quem for preciso? O seu conflito com as pessoas, você vai deixar a gente para trás? Você vai segurar a pessoa pela mão? Não, ninguém fica para trás? Você é o líder, você é o sobrevivente, você é aquele que tem as regras. Aí a gente pega muito a questão, eu lembro muito agora do Zumbilândia, que ele traz essa ideia, né, das regras para sobreviver no apocalipse zumbi. Né? Então, você trabalhar cada personagem dentro do que ele vai oferecer. Porque eu, como mestre de RPG, como narrador de RPG, eu prefiro contar uma boa história. Eu não sou aquele mestre que bota a vida real, mais da vida real, os personagens têm que sobreviver, não. Eu quero que eles girem em torno de uma história e eles vão contando a história, eles vão agregando na história. E eles me surpreendem com isso, mas a história, ela é o cerne. Os personagens, eles caminham para aquela história acontecer, né? E você consegue construir a história em cima dos personagens que os jogadores criaram. Isso é muito bom. E aí que entra essa pegada que o Walking Dead traz desse conflito entre os sobreviventes. Isso você vai usar na sua mesa de forma poderosa, assim por dizer. Bacana. Vamos ao segundo turno, que é do Jonathan. Bom, assim, eu gostei de trabalhar o drama dos personagens. Bem legal. O drama dos personagens. Geralmente nas minhas mesas, né, eu gosto de trabalhar muito isso com eles. Teve uma situação em que eles se depararam com um recém-nascido. Eu coloquei um recém-nascido no meio do caminho deles.
Sim. Eles continuam, vamos abandonar, vamos ficar com a criança. Ah, mas a criança pode chorar, pode atrair os zumbis. Ah, então vamos deixar aí. Não, vamos matá-la. Entendeu? E ficou um clima muito tenso. Entendeu? Até que todos entraram em consenso e resgataram a criança. Entendeu? Só que no final deu tudo errado depois. Mas cria esse embate em todos eles que pode ajudar ou implicar no caminho deles. Até o fato de você ir em busca de alimentos complica. Ou você invadir, digamos, um refúgio de uma outra pessoa, né, de um outro grupo, né? Aí, vamos chegar lá. Se tiver pessoas, vamos matar ou não? Entendeu? É uma questão mais de humanidade. Chegar lá e detonar. Humanos escolhidos ou não, entendeu? Voltei. Desculpa, aqui deu uma desconectada. Tu pode voltar só um pouquinho, Jonathan, por favor? Não, é a questão até como eu te falei, até mesmo de ir em busca de suprimentos, né? E chegando lá a sobreviventes, né? É a decisão do grupo, né? Chegar lá, tentar conversar, né? Tentar ser o mais humano possível, né? Ou chegar lá mesmo detonando, entendeu? É já uma questão, assim, de humanidade, como eu disse, né? Sim. A humanidade, assim, que vai responder ou não. Até onde, né? Como assim, se passa o apocalipse zumbi, né? Mais dramas, mais o psique dos sobreviventes é mexido. Até mesmo quando você vê um ente querido teu que se transforma em zumbi, e aí? Eu vou matar ou não? Será que ele está vivo ainda? Entendeu? Será que o que resta do meu conhecido está naquele zumbi? E muita gente já morreu assim em filmes, especialmente do Apocalipse Zumbi. Inclusive, tem um filme australiano que começou como curta e depois virou um longa que trata essa questão do sobrevivente tentando salvar o filho, que é um bebê de colo. Não sei se vocês viram. Uhum. É assim, é angustiante. Cargo. Depois procura, tem no Netflix. Ok. Terceiro turno é do John. Então, legal tudo isso que o Jonathan e o Rafael falaram, porque é exatamente isso. Assim. Zumbi é contexto, né? Só zumbi versus sobreviventes, tu não conta história nenhuma. Assim, não tem história aí. Você precisa contar uma história. Então, a história se constrói exatamente nesse ambiente de pressão psicológica, de pressão de sobrevivência, de como se virar num ambiente de escassez, num ambiente onde não existem regras, onde não existem leis, onde os sistemas políticos caíram, onde a moralidade, assim como a gente conhece, caiu. Então, como se conta histórias do ambiente desse? Né? São histórias entre as relações humanas, entre as relações de um sobrevivente ou outro, né? Quase tudo que a gente entende de filmes de zumbi ou de RPG de zumbis é sobre isso. É sobre contar histórias das relações entre os humanos, como foi muito explícito no The Walking Dead, né? E The Walking Dead talvez tenha ficado muito mais evidente porque, enfim, virou uma série que demorou anos, todo mundo assistiu e todo mundo entendeu como que funciona essa dinâmica de contar histórias em um cenário de apocalipse zumbi, mas é assim que se conta essa história, porque você não vai contar uma história onde se baseia só em caçar zumbis ou de matar zumbis, não é uma história, né? Não tem para onde você vai evoluir daí, né? Não tem muito que se evoluir. Mas aí criar um ambiente onde a moralidade, onde o humanismo, onde as relações, onde, tipo, putz, o que é mais importante? A minha vida, a vida dos meus entes queridos, a vida desse estranho, o que é que está em jogo, entendeu? É descobrir o que é que está em jogo dessas relações e criar um ambiente de jogo onde você vai se discutir em relações humanas mesmo. Mesmo que não seja uma discussão séria, né? Pode ser uma discussão de jogo mesmo. Mas você está discutindo relação humana. Pode ser uma brincadeira, todo mundo ri, está sendo discutido relação humana. Então, tipo, o aspecto principalmente é esse, é um contexto. Mas as histórias são sobre relações humanas, como se posicionar de forma que a gente não perca o que sobrou de humanidade. Bacana. Boa.
Vamos então agora à primeira sessão de comentários da galera. E a primeira foi a Daisy Glauci. John, tu estava falando? Desculpa, eu te cortei? Não. Perdão. Tá ok, então vamos lá. Então o primeiro comentário foi feito pela Daisy Glauci. Ela disse: entendo bem o Rafael Pregador. Os filmes e a questão sobrevivência fica na nossa mente até dormindo. Olha aí, boa. A Daisy também fez aqui um comentário agora, só que foi pro Jonathan. Ela disse: não dá para ficar 10 minutos com o mesmo personagem na mesa do Jonathan. Ele é cruel. Olha aí, Jonathan. Depende muito do sistema. Boa. Muito sistema. O Adriano Bahia disse o seguinte: tô até me sentindo um zumbi agora com essa explicação filosófica do John. KKKKKK. Olha aí, John. Gente, eu sou mais divertido que isso, tá? Desculpa. O Michael Evani disse: boa ficção se faz como ponte para a alegoria da realidade. As melhores histórias de zumbis vão nesse rumo. Alguém quer comentar? Eu acho que isso vale para tudo. A realidade é a melhor inspiração para criar ficção. Isso em ficção científica, em zumbi, em terror. A gente sempre se espelha na realidade para poder criar situações. Acho que isso é sensacional. Bacana. Fala, Rafael. Eu queria comentar. Saindo um pouquinho da temática zumbi, eu vou sair um pouquinho, mas depois a gente volta para vocês entenderem meu raciocínio. Tá. A ideia quando a gente trabalha com o Apocalipse Zumbi, a gente está falando de, essencialmente, um jogo de survival, né? Mas também a gente trata essas tramas um survival de excessos. Isso me lembra muito alguns casos históricos, como, por exemplo, o cerco que aconteceu de Jerusalém no primeiro século, no ano 70 do primeiro século, do general Tito, que você pega o Flávio José descrevendo o que foi que as mães matavam os próprios filhos para comer, porque elas não tinham o que comer, sabe? Uma família inteira foi morta por um pedaço de pão. E aí me lembra os elementos, quando ele citou o neném, que eu até pensei assim, poxa, eles podiam até pensar em comer o neném, porque no momento de exagero, no momento de desespero acontece. E isso aconteceu na vida real, isso é descrito na história. Outro caso muito semelhante é o cerco a Lisboa, também, que se não me engano acontece nas guerras napoleônicas, que também foi, alguém me corrija se eu estiver errado, mas se não me engano foi guerra napoleônica, que também aconteceu a mesma coisa, de mães matarem filhos para poder comer, que também está descrito nas crônicas do maior cronista histórico, né? Esqueci o nome dele agora, mas ele é português. Então, você pega esses elementos da desgraça humana que realmente existem e você joga dentro do ambiente desde o Apocalipse Zumbi. Então, você vai pegar tudo aquilo que realmente acontece. Você já viu, a história te mostrou. E não é de agora que a gente está vivendo isso, não é agora na pandemia que a gente está vendo essa similaridade entre um apocalipse zumbi com a realidade, porque isso sempre aconteceu na história. Basta a gente pegar, basta a gente estudar, basta a gente ver os relatos que tem, e você vai pegar que esse mesmo comportamento humano, ele é trabalhado. E isso aí, como eu já citei, é uma fonte poderosa de narração. Boa. Vamos então agora ao próximo comentário, também da Glaze Glauci. Ela disse: de fato, durante a pandemia, o desespero, a escassez de medicação e alimentos faz pensar em um possível apocalipse zumbi, que ela está fazendo referência ao comentário do Rafael. O Chacal disse o seguinte: eu adorei e li The Walking Dead completo. Concordo que muito da trama do RPG zumbi pode ser tirado da interação entre os vivos. Só que eu sinto falta também de ver a questão da sobrevivência em si dos personagens. Alguém gostaria de fazer um comentário? Desculpa, não entendi. Eu perdi a questão. A linha do raciocínio. Não, que ele estava dizendo que The Walking Dead ele realmente achou interessante o foco na interação entre os vivos, mas ele sente, às vezes, falta de produções focadas na própria sobrevivência. Na sobrevivência no sentido de
de aparecer mais zumbis. É porque eu não assisti tudo o The Walking Dead, nem li tudo, então Sim, sim. o comentário vai ser muito vazio. Não, assim, Não, ele está falando no sentido do jogo, dos jogadores sobreviverem, dos personagens sobreviverem, fazerem tudo para sobreviver. não, mas no caso ele estava falando do The Walking Dead, porque eu vou explicar. Tem aqui um segundo comentário dele, que ele diz que em um dado momento do The Walking Dead, eles conseguem encontrar um ponto de segurança, uma fortaleza. Teve o presídio, teve o condomínio fechado, em que eles se estabeleceram lá dentro e começaram a sobreviver com isso. Ou seja, ele perdeu aquele contexto da luta, do desespero para sobreviver, para criar meio que uma zona de conforto no meio do apocalipse. Agora sim, se alguém quiser comentar. Não, mas eu acho que isso que os autores fizeram é necessário, porque, como eu te falei, a gente não se conta uma história só de correria, vou fazer 70 episódios de correria, não. Mas você não conta uma história assim, né? Você conta uma história, você tem um momento onde onde você precisa demarcar o gênero, depois você cria uma situação onde você precisa explorar um outro assunto, né? No caso do The Walking Dead, eu tenho certeza que foi muito explorada a questão de quem vai ser o líder, como funciona uma nova sociedade, como é que a sociedade pós-apocalíptica vai se comportar, e eles meio que tentando se adequar, eles tentando reformular uma nova forma de criar sociedades. Assim. The Walking Dead é sobre isso. Ele é sobre repensar a sociedade como ela é. Então, tipo, tem vários momentos do The Walking Dead que, tipo, eu vou no presídio. No presídio, ele fala sobre isso, ele quer a sociedade. Eu vou numa vila. A vila é, de novo, o mesmo assunto. Ele quer tentar discutir sobre a sociedade. Ele vai no laboratório, é o mesmo assunto. Então, tipo, o The Walking Dead, ele fica revezando entre o momento onde você está fugindo, né, que é onde você tem um polo para outro polo, mas onde você quer chegar, onde o autor quer chegar de novo, é sobre discutir como reformular a sociedade pós-apocalíptica, assim. Ele é sobre isso, o The Walking Dead. Ele é sobre esse discurso de como reformular a sociedade. Agora, claro, tem que ter ação, né? É isso que vende o filme, é isso que faz com que as pessoas sentem na TV para ligar. Eles querem ver o zumbi maquiado, querem ver o cara dando tiro nos caras. Querem ver. Isso faz parte do que é a coisa também. Tem que ter ação, né? Você tem que ter esse momento. Mas você não pode fazer um filme só desse momento, só disso, porque senão fica muito repetitivo, né? Porque eu vou responder pelas minhas experiências de mesa, né? Geralmente, né, os meus sobreviventes, né, os jogadores, né, eles são pessoas comuns, né? Eles não têm treinamento em armas de fogo, por exemplo, né? Não vão saber atirar, porque atirar se leva sem muita prática. Praticar várias consequências de tiro, coisa e tal, e atirar na cabeça em uma distância média não é fácil, entendeu? Somente num armamento que estás usando, um fuzil ou um revólver, entendeu? Não é a mesma coisa. E você está jogando com pessoas comuns, tanto um cobrador de ônibus como um vendedor de loja, entendeu? E sempre foi um desastre os meus sobreviventes, entendeu? Eles pensam numa coisa e fazem outra, entendeu? Mas sempre tem uns que são caras, tem ideia, sabe? E é bom ver isso, sabe? Principalmente o trabalho em equipe entre eles. Tu pode fazer isso, tu faz aquilo para sobreviver, entendeu? E a ação faz parte, né? É legal. Detonar a cabeça de um zumbi, por exemplo, entendeu? Ver a alegria do Eu vou até comentar uma coisa, que tu falaste uma coisa que é muito fundamental, e quem está assistindo não se toca que não é um lance muito fácil. Em um dado momento do avanço do The Walking Dead, os personagens se tornam hábeis em inserir coisas pontudas ou cortantes em pontos frágeis da cabeça do morto-vivo, que aí anula o morto-vivo e o bicho cai logo. Só que, velho, isso não é fácil, na real, de fazer, cara. A caixa craniana, ela é muito resistente, cara. Não é de uma hora para outra que tu vai aprender a fazer um negócio desse. Uma teoria, né? Com o passar do tempo, né, lá do universo de The Walking Dead, né, como os zumbis estão realmente apodrecidos, né, tu pode reparar, né, pelas temporadas, né. Eu acho que também até a estrutura óssea também fica danificada, né. Eu acho, só uma teoria, acho que uma teoria pode ter
fácil cravar uma faca no crânio de um zumbi. Do zumbi biológico, né? Do zumbi biológico. Boa. Então, nós é temos um engraçado, zumbi até de biologia a gente mágico. tá falando aqui. Caraca, velho. Não, aquele é bom, aquele é bom. Vamos então agora para a segunda pergunta, galera. A pergunta é a seguinte: que características dos cenários de apocalipse zumbi você gosta de ver ou explorar nas mesas de RPG? E para essa rodada, o primeiro turno é do Jonathan. É o drama dos personagens, né? O querer sobreviver a todo custo, o que vão levar eles a esconder isso, o planejamento deles, né? Como é que eles vão entrar no lugar, sair do lugar, entendeu? É todo esse o trabalho em equipe que a maioria faz, alguns não fazem, não quer, vou ser sozinho, entendeu? Vou trabalhar sozinho e geralmente esse é o primeiro que vai morrer, entendeu? Porque assim, eu gosto muito de trabalhar no universo, nesse mundo pós-apocalíptico, com trabalho em equipe, que eu acho que é fundamental, entendeu? Acho que cada sobrevivente, assim, tem a sua, digamos assim, sua especialidade, alguém que corre, alguém que sabe usar arma, alguém que é forte, entendeu? Isso me chama muita atenção, entendeu? Mas eu trabalhar em equipe dos sobreviventes. E o drama, né? Que eles colocam cada coisa assim na hora para eles ficam espantados, aí vem mais zumbis. E aconteceu uma situação em que um dos sobreviventes foi querer fazer abriu o carro, né? Conseguiu abrir e foi fazer uma ligação direta para ligar o carro. Só que, em vez de ligar a ignição, ele acionou o alarme. Aí veio vários zumbis e um deles foi tropeçou, né? No próprio pé, torceu e o pessoal abandonou ele. Deixou ele lá para morrer. E o pessoal capou o gato, entendeu? Foi embora. Todos foram embora, deixando ele lá à sorte, né? E isso chocou o sobrevivente lá, né? O jogador, né? Vocês me deixaram. Cara, é necessário, era muito zumbi. E é isso que me chama a atenção, a ação dos jogadores, o trabalho em equipe, e é isso. Bacana, legal. Então agora, para o segundo turno, eu passo para o John. Falar sobre mecânica? É hora de cagar regra? É isso? Não, ainda não é mecânica. calma. Já vai chegar lá. É sobre o que tu gosta de explorar em termos de cenário. Eu acho que foi claro que eu gosto de explorar, né? Eu acho que, tipo, quando a gente está falando sobre zumbis, especificamente zumbis, a gente tem toda uma construção de gênero que já vem de muitos anos, é sobre essa coisa da reestruturação social das pessoas e tal, e também sobre estourar cabeças, né? Sobre pegar a coisa caçar e não sei o quê, mas principalmente sobre estruturação social. Assim. É sobre relações humanas, sempre, né? Até porque se não for para ser isso, não precisa ser zumbi, pode ser alien, pode ser, sei lá, mutantes do esgoto, pode ser qualquer outra coisa. Mas especificamente quando o nosso inimigo são pessoas que estão doentes, né? Aí é um outro aspecto. Aí tem que se discutir sobre isso, né? Tem que ter o medinho na hora de, sei lá, eu vou atirar na cabeça de um zumbi, mas putz, eu não tô vendo um zumbi ali, eu tô só vendo uma pessoa doente. Às vezes ele é um parente meu, é um ente querido, ou mesmo uma pessoa desconhecida, né? Eu sei que tem muitos, assim, trazendo para o RPG, eu sei que tipo o storytelling tem um sistema de moralidade, sistema de humanismo, o Call of Cthulhu tem sistema de humanidade, humanismo, todas essas coisas servem para balizar essas coisas, né? Servem para a gente poder ver o que realmente importa na hora que a gente está construindo essa temática, assim. Mas eu acho que, eu já falei tanto que já ficou muito claro, assim, porque eu gosto de explorar, né? Eu acho que, e não só eu, né? O George Romero gosta de explorar, o Zack Snyder, o Fusci, todo mundo que pega esse mundo zumbi para criar qualquer mídia em cima dela, geralmente ele vai explorar construções sociais. O John tocou um assunto que eu acho muito interessante nas histórias de zumbi, na hora que
a infestação está começando. A galera demora demais para sacar o que está acontecendo, porque eles não estão vendo zumbis, eles estão vendo pessoas próximas, parentes, amigos, que estão doentes. Para eles estão doentes e ficam muito indecisos do que fazer. Eles não estão enxergando uma ameaça à vida deles, estão enxergando uma pessoa doente. Muito legal, John, tu ter lembrado disso. Muito bom. Terceiro turno, passa para o Rafael. Pois é, agora eu vou falar. Agora eu vou demorar um pouquinho. Preparando. É porque assim, minha água. Quando você está falando de cenário, eu saio um pouquinho do cenário tradicional, zumbi, que todo mundo gosta, todo mundo trabalha, e eu vou para o cenário medieval de Dungeons & Dragons, até porque Dungeons & Dragons é a minha paixão, é o meu principal, apesar de mestrar outros cenários, narrar storyteller, lobisomem, raids, né? Lembra, João, aí nossas noites de lei? Lá no Altino Pimenta, a gente vestido de fantasma, vamos! Meu portunhol lá vestido de... A história do Ravel que a gente fazia, muitos anos atrás, a gente fazia live action de Wraith the Oblivion. Então a gente se botava na rua para fazer o live action. Assim. A gente viu fantasma, imagina aí. Eu tenho que achar essas fotos para mandar para ele aqui. Sim, era como digital, né? As fotos se perderam, era fotografia analógica. Sabe? Não, tem, o Scott tem essas fotos. Eu tenho, inclusive. Eu só não procurei. Procure lá. Eu vou procurar. Sim, então eu foco mais na temática medieval Dungeons & Dragons. Então quando a gente fala muito assim, mas cabe Dungeons & Dragons em Apocalipse Zumbi? Gente, primeiro eu vou citar Ravenloft, que tem um lugar chamado Necrópole, que ali aconteceu um Apocalipse Zumbi mágico, com uma bomba que teve chamada Renkin, que matou a cidade toda. E essa magia foi tão grande que todo mundo ali em volta da cidade, todo aquele território ali, dentro de Darkon, acabou virando zumbi. E ainda tem mais, ninguém entra lá, quem entra lá morre e vira zumbi. Então, aconteceu. Então, assim, o Ravenloft, ele sai na frente nessa brincadeira de mostrar que, sim, dá para você fazer um apocalipse zumbi, mas no caso aqui é um apocalipse zumbi mágico, não é biológico, mas mágico. Tem como fazer também biológico no Dungeons & Dragons, mas a gente geralmente trabalha com zumbis mágicos. E começa a te dar uma ideia de trabalhar isso na sua mesa de Dungeons & Dragons. Por que não uma mesa medieval, onde o zumbi aconteceu porque o mago tentou ser elite e ele fez uma coisa, deu uma merda tão grande que espalhou para todo mundo ali, e todo mundo naquela terra ficou, e poucos que são imunes a essa magia vão tentar sobreviver ali naquele meio. Isso já é um mote muito grande, porque aqui você não vai ter mais a arma de fogo, mas em compensação você pode ter um magozinho com sua bola de fogo. Você não vai ter os facões, até as espadas, mas também você tem um clérigo com a expulsão, que ajuda também. É uma coisa mais heróica. Porém, tem uma forma de você trabalhar. Poxa, os caras estão no epicentro dentro de um apocalipse zumbi mágico que aconteceu por causa de um cara que tentou virar elite e deu tudo o que deu. É como o Valdemar da vida, né, do Harry Potter. O vilão do Harry Potter não é o Valdemar? Então, tentou vencer a morte e matou todo mundo. E aí os sobreviventes, poxa, nosso parente, dá para trabalhar essa temática. Mas a temática que mais eu trabalho é assim, como eu aproveitei essa temática dentro dessa minha mesa, a gente já joga, tem uns 18 anos que a gente joga por aí já, vai para 19. Então eu já trabalhei vários temas, e tem um lugar ali, tem um país ali que é só de um morto-vivo. E aí a temática entra na missão. Peraí que o zumbi estava me atacando aqui. Quase derrubaram a câmera aqui. Então, tem essa temática da missão. Existe naquele lugar, aquele lugar foi pego de surpresa, mas existe algo ali que é necessário para que os heróis, o reino, ele consiga sobreviver. Vão lá, vão atrás daquele lugar. E isso foi trabalhado várias vezes nessas mesas, inclusive a mesa mais dramática e a mesa mais triste que tem de todas as mesas que aconteceram, onde quase todo mundo só sobreviveu
um personagem dessa mesa toda era justamente de ir num lugar, num ambiente de zumbis. Porque, às vezes, a pessoa diz, mas o zumbi no Dungeons and Dragons ele é muito fácil. Ele tem sua dificuldade de matar. Não é só cortando. Ele tem tipos de danos que ele não recebe. Mas ele tem pouco PV. É fácil? Ok, é fácil. Mas bota isso em multidões. Eles não estão entrando num cemitério só para entrar e atravessar o cemitério e vai aparecer alguns zumbis. Eles estão entrando em cidades, em países onde todo mundo ali é zumbi. E um mago joga uma bola de fogo, pá, ok, matou aquele grupo de zumbi. Mas o que vai aparecer de zumbi para ver aquela bola de fogo? Quantas bolas de fogo que a propaganda daquele mago tem? Ele vai dar fogo tudo. Não, o clérigo expulsou. Tá bom, vai expulsar uns 300, 200 zumbis que aparecem. Então, é trabalhar, aí você entra aí na mecânica de survival também, porque eles entram numa missão achando que é algo simples, tradicional, D&D, que você vai entrar, vai matar bicho, ok. Mas no final vai vir uma mesa de que você precisa sobreviver, porque você olha, está esculpido de gente. A última mesa que eu trabalhei essa temática, de uma cidade amaldiçoada, de umas bruxas que tinham transformado todo mundo em zumbi, eles tentaram se esconder na igreja, eles não conseguiram atravessar a rua para ir na igreja, tiveram que voltar para a prefeitura, e ali foi um negócio, eu nem lembro como eles sobreviveram, mas essa mesa sobreviveu. Um grupo de exército de clérigos apareceu lá para... Deus Ex Machina. Eles estavam... Lembrei agora. O clérigo da Ciola apareceu para ajudar eles. Então, nessa temática, trabalhar a ideia medieval, trabalhar na ideia medieval, essa temática zumbi também tem como fazer, fica legal, mas não é só trabalhar como um monstro no D&D simples, de chegar a bater e matar, mas você trabalhar sim, um apocalipse, aquela coisa de causar pânico. Você vê os jogadores que estão acostumados a ficar batendo, um ranger joga 4 flechas de uma vez só, de repente ele vê que as flechas dele não dá conta de tudo quanto é zumbi. Eles vão correr, vão ter que se esconder, vão ter que dar um jeito de sair da cidade. Olha, a missão falhou, não tem como a gente completar essa missão. Né? E como aconteceu com uma das mesas que eu te falei que morreu, só sobreviveu uma bárbara porque nem sei dizer como. Eita, cara. Muita sorte ali na hora de fugir. Rafael, eu vou admitir completa ignorância. Eu não imaginava que nos cenários de D&D haviam reinos inteiros de zumbis. É isso mesmo, cara? Sim. Ravenloft é a grande prova disso, Necrópole, né? Inclusive outros reinos também. Dá para se trabalhar muito e fazer. Poxa, a matemática é muito grande. Quando o Ravenloft joga, ele diz assim: olha, existe um lugar onde todo mundo morreu, todo mundo zumbi. Não entra gente viva. Se eu não me engano, eu estava olhando, ainda na primeira edição, era mais de 1.200. Não me lembro agora. A população era grande, eu não sei dizer, 1.200, não sei, eu sei que era uma população grande de zumbis. O povo todo da cidade e região virou zumbi. E quem vai para lá vira zumbi. Entendi. Se não tiver uma proteção mágica, vira zumbi. E aí você pode trabalhar isso também na sua própria quando esse lugar que a mesa morreu, ele foi revisitado por outros jogadores, os personagens da antiga mesa estavam lá como zumbis. Porque morreu, mas voltou como zumbi. Esse teu relato em relação o problema dos jogos que tu acabaste de relatar para os personagens é o volume de mortos-vivos a ter que enfrentar. Uma hora os recursos vão acabar. Me fizeste lembrar de uma cena de The Walking Dead, principalmente dos quadrinhos, da série nem tanto, mas dos quadrinhos. Eles estão confiantes que estão lá com fuzis, nós estamos com as armas de fogo mais poderosas, os caramba 4. Aí quando de repente eles se deparam com uma paisagem tomada, completa de zumbis vindo na direção deles. Meu irmão, não tem arma de fogo que salva eles daquela cagada, velho. E tu citaste um negócio assim que é muito nessa linha. Olha o pânico, pra onde fugir, cara, porque tá vindo um mar de morto-vivo. E a explicação, ela faz todo sentido. Porque os mortos-vivos, como o próprio John fala, que eles perdem toda aquela capacidade de raciocínio, capacidade de tomada de decisão, e eles agem por instinto. E aí eles começam a seguir movimentos, sons, que para eles a presa está ali naquele caminho, naquela direção. E aí eles vão formando um efeito manada e vão
se avolumando cada vez mais e chega naquela situação que quando eu li nos quadrinhos... Essa ideia. E, rapaz, quando eu virei a página, era página dupla, cara, de tanto zumbi que tinha na página, velho. É muito punk. Legal tu ter citado isso, cara. Muito Cara, bacana. e legal isso que o Daló falou mesmo, porque a questão dos zumbis não é sobre se o zumbi é fortão, se ele é poderoso, se ele é um monstrão. Não, ele não é. Como eu te falei, ele é um cara doente, ele é um cara que tá decrépito, ele precisa ser fácil de ser abatido, se for levar para um jogo de D&D, por exemplo. O poder dele não é o quanto ele é forte, né? O poder dele é a pandemia, é a infectologia do negócio. É o poder que ele tem de se espalhar rapidamente, né? E a gente agora tem a prova disso, né? O coronavírus você mata com uma borrifada de álcool, e nem por isso ele deixou de matar 77 mil brasileiros só Exato. 3 meses, assim. Então, não é sobre o quanto o vírus ou a pandemia é poderosa individualmente, é sobre o quanto ela é forte no aglomerado, no todo, assim. Boa. Mas a gente tem uma vantagem em termos de D&D para a questão de zumbi, em questão de poder, porque zumbi é um modelo de criatura também. E aí você pode fazer um zumbi de um gigante. É uma coisa maravilhosa. Eu não vou usar isso na mesa. Vou botar um zumbi gigante. Vai ser um negócio bacana, cara. Eu não usei ainda. Eu já usei uma horda de zumbis. Aí o povo teve que se esconder de zumbi, de minotauro. Minotauro. Mas de gigante, vou botar um gigante, cara. Um gigante da colina zumbi. Vai ser um negócio lindo. Oh, meu Deus do céu. Então aí que jogadores não aqui. Olha, Isso só precisa de um ponto de dano, né, pra perder. Ele só precisa causar um ponto de dano pra você perder pra ele. E detalhe que essa ideia do gigante foi utilizada agora no Guerra dos Tronos, né? Na temporada final. Foi? Foi, tu não viste? Eu não assisti Game of Thrones porque tem que ser pequena, não podia assistir em casa. Ah, tá, tranquilo, beleza. Mas só pra te E adiantar... aí quando eu fui assistir, me disseram que o final é ruim. E eu já estava traumatizado por conta de Lost e de How I Met Your Mother. Independente de final, a cena ficou marcante pra mim, porque quando os defensores lá da Fortaleza viram aquele bichão vindo, meu irmão, o pessoal ficou nítido na testa dele, fudeu. Que é um bicho muito grande, velho. Eles darem flechada, espadada e o bicho não caía, cara. Mudando dessas hordas gigantescas de zumbis, elas têm um efeito psicológico nos sobreviventes. É o de estar isolado, né? E os barulhos que eles fazem. E podem, sim, incomodar muito os sobreviventes. Entendeu? Aquele grunhido. A pessoa escutar isso quase 24 anos por dia. É doido. Isso é muito punk. Bom, vamos avançar aqui nos comentários. Vamos lá. Primeiro comentário é do Chacal. Ele diz: o que vocês podem dizer sobre jogadores que resolvem seguir um caminho completamente desumano, matando, chacinando, fazendo crueldades? Quem quer começar aí? Qual que era esse jogador, meu Deus, cara? Por que ele queria fazer isso? Um jogador desse na minha mesa. Pelo amor de Deus. Não, brincadeira. Mas é com zumbi ou com outros humanos? Essa seria a pergunta. Ele é o... Calma. John, fala, John. Tá, mas assim, não queria cagar regra, mas zumbi é só um contexto. Eu acho que o que faz o gênero é o gênero. O zumbi é um elemento. O gênero de ação enlouquecida de mata-mata, beleza, a experiência do jogo é essa e tal. Não é a melhor experiência para um zumbi, na minha opinião, mas cada um, né? Eu só fico um pouco de medo de, sei lá, a pessoa sair desbaratinada, matando todo mundo ao redor. Nossa, peraí, né? Sim, verdade. Jonathan. A gente conheceu gente que achava que era vampiro vermelho, né? Não, assim, eu não tive um jogador desse tipo na minha mesa. Mas, geralmente, explicar para ela que isso é um RPG, é só um jogo. Só um jogo, né? E eu não tive ainda nenhuma experiência desse tipo, né? Jogador de estilo porra louca, né?
É assim, acabar o quê? Atirar com o quê? Em humano ou em zumbis? Porque são duas coisas totalmente diferentes, né? Aí tem que ver, tem que trabalhar nessa parte. Se for de zumbis, cara, faz o que tu queres, mas ou tu vai morrer pelos zumbis ou pelo teu grupo. Que eu acho mais proveniente de morrer pelo grupo. O grupo querendo matar ele. Tá fazendo muita cagada. Aí vai depender muito do universo do apocalipse zumbi. Se os zumbis são ativados pelo barulho, se são ativados por luz, algo do tipo. Geralmente é pelo barulho, né? Uma pessoa detonando, jogando granada na rua, tiro de fuzil. Quanto isso não vai chamar a atenção dos zumbis? Sim, Né? Verdade. É, Rafael. E tem muito jogador sobrevivente porra louca ainda não chegou ainda, né? Na minha mesa, mas se chegar, eu vou gostar muito de querer interagir com ele. Não, é aquela questão que eu levantei, ele está matando quem? Zumbi ou está matando gente, pessoas? E se for pessoas, a pergunta é até onde a pessoa vai para sobreviver, até onde ela está vendo a necessidade de que matar o seu semelhante, tanto contaminado quanto não contaminado, isso vai me gerar sobrevivência, né? Ou então, como dentro de uma temática mais D&D heróica, o quanto isso vai acrescentar para dentro da história, da narrativa do cumprimento da missão. E aí que tá, sair matando a Doidivanas vai te trazer alguma coisa, tem que ter consequências também. Se você está com um jogador numa mesa que ele sai matando a rodo pensando que é um Wolverine da vida, isso, em dado momento, isso vai voltar contra ele. Você tem dados para você jogar, você tem a narrativa a seu favor. Então, dado momento, o cara... Olha, a última vez agora que teve, antes da pandemia, eles estavam nos planos, tem o Ranger, ele é extremamente impulsivo. E o que acontece? Eles estavam fugindo de um grupo de pessoas dele, estavam no campo de batalha de Isgardil, né? Lá no plano exterior de Isgardil, que era tipo como se fosse Valhalla do D&D, né? Dos nórdicos. Aí estava aquela batalha ali que todo dia todo mundo morre, todo mundo ressuscita. E eles foram para a batalha, eles acabaram ali naquela batalha quando de repente eles veem os inimigos dele, pessoas de nível muito mais elevado, e um cara com uma espada vorpal para cima deles. E eles pensaram de se ficar invisível, eles tinham uma variedade de visibilidade para tentar fugir. Só que na hora que eles fugiram, e o detalhe, o cara com a vorpal tinha matado o pai do Ranger. O Ranger pegou a irmã dele, pegou o namorado da irmã, que são da mesma mesa, e disse, olha, vão. Quando ele pega, vira... A gente sabe que, desde lá, quando você vai atacar um determinado tipo de magia de visibilidade, se você atacar, você fica visível. Quando ele falou, vão, os dois já sabiam. Começou a tocar aquela musiquinha. Começou já a tocar aquela musiquinha, sabe? A música dos caixão. Ele puxou, ele foi atacar o cara viu ele, o cara veio pra cima dele com uma espada vorpal. Aí o outro guerreiro agarrou ele, não, vai embora, agarrou o cara, eu fui jogar. Gente, eu nunca tirei tanto 20 em mesa, olha. Eu nunca tirei tanto 20. Ou seja, morreu todo mundo. Boa. Ok. Legal. Então são consequências que acontecem, entendeu? São consequências. A pessoa é impulsiva, ela vai, em dado momento, ela vai se dar mal. Em dado momento, ela vai, eu tô matando, de repente começa a tocar a musiquinha. Aí, só chamar o pessoal lá do... O Rafael me lembrou uma coisa muito importante agora, porque na prática mesmo, o que vai permitir ou frear isso é o sistema que você está usando, né? Nem todo sistema te permite sair louco matando todo mundo, né? O Call of Cthulhu da vida você não conseguiria. No segundo cara que você matasse, você ia fazer teste de sanidade, você ia parar. Acho que no storytelling também você tem que ficar testando moralidade, testando humanismo. No Terra Devastada você ia perder convicção até você acontecer. Então, existem os sistemas em si, os sistemas que tentam emular zumbi, ou tentam emular a questão da sobrevivência, geralmente tem freios para essa explicação. Né? Cara, ele perde o personagem antes dele virar o assinador do zumbi. Porque D&D, a proposta do D&D é essa. Mas jogos, não. Geralmente o sistema vai frear. Perfeito. Vamos aqui ao próximo comentário, galera. O Leandro Nobushige disse: minha experiência com zumbis é nos board games.
Zombicide e Dead of Winter. Sendo assim, no RPG é possível fazer os jogadores sentirem a tensão de estarem cercados por zumbis sem usar miniaturas? Quem quer responder essa? Para mim é a narrativa. Vai, John. Narrativa. Opa, Jonathan. Vai lá, Jonathan. Narrativa. Narrativa. O grupo de sobreviventes acaba de chegar em um supermercado, né? E alguém deixou o portão do supermercado aberto. E bem à esquina vem uma horda gigantesca. Vocês não conseguem numerar a quantidade de zumbis, e os zumbis estão chegando ao mercado. Tipo, mais de 1.000 zumbis. Aí os jogadores têm que fazer também o trabalho de imaginar o que seria essa horda gigantesca de zumbis, entendeu? Eu vou citar aqui uma ferramenta do Shotgun Diaries, que é aquele cronômetro. O narrador deixa na mesa. O narrador deixa na mesa para os jogadores verem que aquele troço vai chegar a 0. E quando chegar a 0, moleque, o pânico começa. É uma outra forma de você fazer os jogadores assimilarem o cenário. Bom, vamos ao próximo comentário. Vou fazer um comentário também sobre isso. Porque, tipo, eu sei que no board game ou nos jogos de RPG com miniaturas é importante ter essas métricas, né? É importante você saber o número e tal. Mas no jogo mais narrativo, tanto faz. Você está cercado por uma horda de zumbis. Você não vai contar os zumbis, né? O personagem, ninguém conta, né? Você contou? Você contou 1.000 zumbis? Você estava ali? Não, ninguém contou isso. O importante é você saber que você está cercado e que você vai continuar cercado. Quando você tem 100, 1.000, 1 milhão de zumbis, aí é completamente relevante. A Daisy Glauci comentou: acho que a questão da sociedade pós-apocalíptica é exatamente o que o John Bourget acaba de relatar. É reestruturar o que ficou, em referência àquilo que tu comentaste, John, do vai e vem de estruturação de sociedade. Chacal, ele comentou: eu sabia da analogia do The Walking Dead com a sociedade, mas nunca tinha visto isso em cada ambientação em que eles estiveram. Muito, muito bom, John. Ele elogiando o comentário do John. Obrigado. Bacana. O Michael Evani disse: Raga, esse lance do crânio mole faz parte do tropo da parada. É que nem todo mundo virar sniper e dar headshot a rodo. KKKKK. Porra, Mike. Boa. Vamos então agora à terceira pergunta, galera. E a pergunta aí é aquela que o John tá ansioso. Que mecânicas você considera fundamental em um sistema de RPG para dar suporte a um cenário de apocalipse zumbi? John, é todo seu. Manda. Eu acho que eu já até falei. Mas fala. Eu acho que, dependendo de que cenário eu gosto de drama, né? Então, geralmente, acho que não pode faltar uma mecânica de moralidade, não pode faltar uma mecânica de métrica de humanismo, não pode faltar uma mecânica de tem uma regra, barulho, combinado, zumbis, que não vai enlouquecer os jogadores ao pouco. Tem uma regra para, se tu conviver muito um ambiente pútrido, né, o cheiro vai te deixando cada vez mais doente, assim. Tem regra para zumbificação psicológica, né? Você passa tanto tempo convivendo com essas criaturas que você acha que você é uma das criaturas. E você não está infectado, mas você passa a agir como tal, assim. Então, tipo, tem várias regrinhas, micro-regras, assim, para emular toda a experiência que eu acho que precisa ter, assim, desde do trato psicológico ao trato moral ao trato social, assim. Então, tipo, tem esses três grandes pilares. E, claro, tem que ter a ação, né? A gente gosta de ação, a gente gosta de fazer ação. Mas a ação é um elemento, né? Imagina que é 25% só do que é o jogo. Os outros 25% é sobre como tu lida com isso, os outros 25% é sobre como tu consegue manter tua sanidade
saudável, os outros 25% é como tu vai conseguir reestruturar essa sociedade que acabou e não tem mais regra, não tem mais leis, e você precisa viver num mundo onde não é mais de ninguém, né? Uma terra sem lei agora. Então, eu acho que esses são 4 pilares que eu gosto de ver nos jogos, que eu geralmente analiso quando eu vejo um jogo de zumbi, que eu usei nos jogos que eu fiz. Acho que é isso. A gente pode falar mais depois. Bacana. Eu, inclusive, não é porque o João está aqui, nem querer puxar saco, não, mas as mecânicas de degeneração de Terra Devastada mudou muito a minha perspectiva de como um jogo de apocalipse zumbi deve ocorrer. Porque ele explora bem essa questão da degeneração e como o cenário responde às ações dos personagens. Isso é muito legal do Terra Devastada. Rafael, tu ainda tá por aí, Rafael? Alô? Caiu? Bom, enquanto o Rafael volta, eu passo para o Jonathan. Vai lá, Jonathan. Assim, as mecânicas, as coisas que eu faço, né? Geralmente nos eventos otakus, geeks que acontecem aqui na minha cidade, aqui em Belém, eu sempre trago uma novidade, né? Na última vez, né, a minha mulher, né, a Daisy, ela falou, né, sobre o Jenga, né, que seria uma torre de equilíbrio, né? Aí eu fui pesquisar, né, como é que seria, como é que eu iria usar, né, nas minhas mesas, né? Aí eu fiz um método bem simples, né, que seria os testes de sorte, né? Que geralmente no meu sistema, né, que eu uso um sistema próprio, né, que em certas situações eu jogo a sorte, né, para decidir vida ou morte dos sobreviventes, até mesmo do grupo, né? E utilizando a Jenga, né, que é essa torre de equilíbrio, né? Nesses testes de sorte, o sobrevivente, né, tira uma peça dessa torre de equilíbrio, se ele deixar cair a torre, né, acontece algo muito dramático com o grupo todo, né? Ou com o grupo todo, né? Então, com ele mesmo. Algo muito dramático, que pode levar até ele à morte dele e todo o grupo, entendeu? Também eu utilizo algo chamado ciclo da convivência, né? É o que os personagens sentem um pelos outros, tanto positivo quanto negativo. Isso ajuda bastante, né? Principalmente na parte do drama em si. Uma vez, algo positivo, uma vez o doutor me salvou de uma horda zumbi, ou então algo negativo, que seria você mentiu para mim, escondeu comida do grupo, e eu soube, entendeu? Algo dessa que ajuda, né, a interação, até mesmo a narrativa, né, entre os sobreviventes, entre os jogadores. Essas, geralmente, eu costumo utilizar nas minhas mesas. Bacana. Então, passo agora o turno do Rafael. Rafa? Estão escutando? Estamos. Sim. Eu tive uma queda aqui, tem uma queda de internet. Não sei se vocês estão me vendo, eu não estou me vendo aqui. Tá, no meu caso, como eu trabalho mais com a mecânica do Dungeon Dragon, né? E principalmente o 3,5, o 3,5, o 4 eu não gostei tanto por uma opção pessoal mesmo, só agora. Então, trabalhar a mecânica do... Travou? Eu acho que está tendo problema de conexão. Deixa eu ver se ele consegue voltar. Rafa? Isso. Que é a coisa... Oi, estão me escutando? Voltei? Tá. Voltou, pode falar. Opa! Alô? Pode falar, a gente está escutando. Eita. Tá, caiu aqui, tá no meu... Caiu de novo, tá no meu dado. Vamos lá. Tá. Então, o que acontece? A própria mecânica de Ravenloft te ajuda muito a trabalhar isso, te facilita muito se você pegar essa mecânica do próprio Ravenloft, que tá dando uma instabilidade. tem Ravenloft, eu não conheço. Eu não conheço
você tem que adaptar muito essa questão também do próprio tempo que eles vão estar convivendo em um ambiente de zumbi, o tempo em que eles vão estar passando, se for uma missão, se qual é o lugar, é uma casa, é uma cidade, é um país, ou mesmo o planeta todo virou zumbi. Imagine um cenário zumbi medieval, né? Então, o que foi que aconteceu ali? Aí você vai ter que, sim, adaptar muitas regras, porque aí, no caso, você vai ter não só o tradicional bate do matar monstro, mas você também vai ter outros tipos de zumbis, humanos, como eu até citei, zumbis gigantes. Imagina você trabalhar todo o mundo. Eita, caiu aqui. Não, a gente está escutando, fica tranquilo. Tá. Imagina você trabalhar todo um mundo medieval zumbi, apocalipse zumbi. Imagina você pegar todo aquele mundo que você adiciona os anéis, mas no lugar você tem elfos zumbis, você tem anões zumbis, orcs zumbis, isso aí tudo te traz. Mas para fazer isso você precisa realmente não só ter o padrão Dungeons & Dragons normal, e uma das regras, uma das bases técnicas para ele, eu acho muito bacana do próprio Ravenloft, porque ele já te trabalha com terror. A menos que também que você não queira fazer uma campanha pautada, mas tem essa questão, assim, se você está num ambiente de morte, num ambiente de prejuízo, num ambiente de angústia, isso vai te afetar. E um apocalipse zumbi, ele vai afetar os personagens, sim. Não interessa qual é o cenário, se é um cenário mais medieval, se é um cenário futurista, porque, por que não? No cenário cyberpunk, apocalipse zumbi cyberpunk, tá? Então, mas ele vai sim trabalhar, até mesmo porque, dentro da questão, os teus iguais, aquelas criaturas que você já estava... O personagem dos jogadores, isso vai te trazer interpretações muito boas. Olha, o desespero do jogador mediante ao efeito manada de zumbi é algo muito bom. Ele é diferente de um efeito manada de muitos goblins. Eu botei numa mesa o efeito manada goblin, que era para o povo fugir, eles não fugiram. Para ter uma ideia, eles conseguiram matar uma porção de goblin que eles não tinham nem nível para isso. Eles fizeram uma parada meio 300 e conseguiram matar o tanto de goblin. Uma parada meio 300. Foi. Boa. Foi. Eu botei para eles fugirem, era gente de primeiro nível. Primeira mesa deles, os caras se organizaram. Eu falei, cara, que vocês mataram tanto do golpe que vocês saíram do primeiro nível para ter quase quarto nível. Eu falei, entendeu? Mas se fossem zumbis, provavelmente não ia ser a mesma coisa, ia ser um pouco diferente. O efeito ia ser, o ambiente ia ser diferente, porque o ambiente que você vai trabalhar zumbi, ele é diferente. Ele é mais escuro, ele é mais soturno, ele tem murmúrios, sussurros. É uma coisa que já traz o medo para ti. E isso, melhor como eu falo, dentro do sistema Dungeons & Dragons, acho que um dos melhores que te dá essa ambientação é o Ravenloft. Eu aconselho pegarem, lerem a parte da mecânica do Ravenloft para poder trabalhar a parte de apocalipse zumbi num ambiente mais medieval. Bacana, boa. Gostei, Rafael. Tu estás me fazendo, inclusive, conhecer um pouco mais Ravenloft, porque eu nunca parei para ler e nem imaginava que tinham todas essas nuances de exploração do medo e do terror dentro de um jogo de fantasia medieval, em que a gente está acostumado a só ver a porradaria. Faz teste para não perder o personagem, loucura. Eu lembro, não sei se o John já estava na mesa na época quando a gente foi na famosa mesa de AD Estranho, e a gente foi para Ravenloft, a gente tinha o maior medo de perder nossos personagens para loucura, porque era um negócio macabro, entendeu? Então, eu já fui jogador de Ravenloft, como também mestrei em Ravenloft. Então, é interessante. Há muitos anos atrás, eu jogava de bardo na mesa de D&D dessa galera. Eu era um bardo. E era, como sempre, um paladino de clérigo. Legal. Vamos, então, agora... Pode falar, John. O Rafael falou de efeito manada. Aí me lembrou de uma coisa que eu lembro do filme do Guerra Mundial Z. No Guerra Mundial Z é feito avalanche. Feito avalanche. E, cara, eu achei isso tão incrível, porque o Guerra Mundial Z é baseado num livro que é chamado Guerra Mundial Z, né, que foi escrito pelo Max Brooks. E no livro, o Max Brooks fala que os zumbis tomaram conta do mundo como uma avalanche de corpos.
E aí o diretor leu esse trecho e pensou, quer saber, eu vou fazer uma avalanche de verdade no filme. E fez uma avalanche de verdade. Assim. Então ele usou um livro e materializou isso visualmente, assim, eu achei demais. Assim. Eu também curti muito, cara. É assustador, inclusive. Tem até um gato no meio, que eu já vi uma foto de um gato. Então, vamos agora aos comentários. E o primeiro comentário é do Leandro Nobushige. Ele disse: acho que na vida real, mesmo nós que entendemos da coisa, não iríamos querer acreditar que estamos diante de zumbis, sobre aquele contexto de demorar para entender que está ocorrendo uma manifestação zumbi. Tem gente que não acredita nem no coronavírus, pô, imagina o zumbi. Exatamente. Tem gente que até agora nega o corona, porra. O zumbi ia detonar tudo. Tudo acabado. Muito bem colocado, João. Muito bem colocado. O Marcos Mauro disse, pô, casou até com o que o John falou. O Marcos Mauro disse, a pandemia de Covid-19 é a prova de que o brasileiro não está preparado para o apocalipse zumbi. Não tá. Nem um pouco. O que ia acontecer? Ia chegar aqui, as pessoas iam negar, né? O presidente ia dizer que não era verdade, que era uma bobagem, que estava tudo bem. Sabe o que ia acontecer? Ia abrir os shoppings. A galera ia abrir shopping, abrir o comércio e voltar ao futebol. Ia acontecer. Não, ia ter zumbi jogando futebol lá. Zumbi tá matando geral, mas não importa, vamos abrir os shoppings. Bora abrir. Puta merda. Eu acredito que ia ter gente tomando cervejinha com o zumbi do lado, dando cerveja. Toma aí, velho. Os caras não tomam nada. A galera ia pra Salinas normalmente, o pessoal ia pra Cudual, assim, ia ficar na praia. Vamos continuar aqui, galera. Eu tô falando da cidade com o segundo maior índice de casos de Covid no Brasil, né? Perfeito. Vamos avançar aqui. O Michel Pereira disse, entrevistados, olha eu, tá se referindo a vocês três. Em caso de uma infestação real no mundo e porventura vocês não fossem infectados, qual seria a reação de vocês? Seria os que metem o louco ou os mais humanistas possíveis? John? Cara, eu não consigo nem matar galinha, ainda mais matar um zumbi assim. Boa. Eu ia perder muito. Eu tava fudido. Jonathan. Não, porra louca não seria um porra louca. Ia demorar bastante para ser um porra louca. Ou ia, com o conhecimento que eu tenho, né? Ou ia fechar minha casa o máximo que eu puder, né? Estocar comida, água principalmente, e esperar. Não sei qual seria o problema, tempo, né? o problema de um apocalipse zumbi que esperar não é uma vantagem, viu, cara? Porque eles são eternos. Até acabar a comida e depois ir à procura de suplementos. Sim, boa. Rafael. Olha, eu entendo que a sobrevivência te leva a fazer certas coisas. Eu não gosto de matar bichos. Não gosto de matar rato, por exemplo, mas eu mato. Muita pena, mas eu mato. Pego com um martelo ali ou alguma coisa. Geralmente eu mato na porrada mesmo. Porque eu não gosto de botar remédio, os bichinhos ficam um tempão lá. Então, dá uma morte digna, uma morte de guerreiro. Vou dar oportunidade, pelo menos ele lutar. Dou uma espada para ele e vou para cima. Uma morte de guerreiro. Cara, eu também... Mas assim... Fala. Com muito... Essa pergunta... Com urgência no coração, mas eu teria que sobreviver. Seria sobrevivência, então eu teria que matar. Não sairia matando o louco, não. Tem que ser aquela coisa mais... O que dá, vamos passar, vamos procurar um lugar seguro. Mas eu teria que matar. Infelizmente, é algo que eu teria que fazer por conta da própria sobrevivência. Jonathan. Se eu pudesse, ter uma família de rato morando em casa, mas... John, vai lá, John. Tu estava querendo comentar. Cara, essa pergunta pode parecer boa, mas ela é uma pergunta muito, muito, muito relevante, assim. Porque é como o da Lua falou, assim. Quer dizer, a gente nunca se colocou nessa posição, né? Eu nunca me coloquei nessa posição de ter que lutar, mas eu imagino que o instinto humano de lutar pela própria vida tá acima de tudo, né? A gente, eu não sei como se reagir, assim. Mas existe aí um momento de reprogramação de consciência, né? De tipo,
Eu não sei como a gente terminaria isso psicologicamente. Provavelmente a gente estaria destruído. Destruído total. Imagina, sei lá, o teu filho virar um zumbi, aí ele vai te atacar. O que é que você vai fazer? Você vai matar o teu filho? Entendeu? Imagina, sei lá, a tua mulher, as pessoas que você ama, a tua mãe, tipo assim, mas o que é que você vai fazer? Você vai matar ela? Você não vai, entendeu? Então existe um momento aí de reprogramação psicológica e reprogramação de moral, e tudo isso somado a uma força instintiva que a gente não sabe que a gente tem, porque a gente nunca passou por isso, né? Então, realmente, é uma pergunta muito difícil, assim, muito complexa. Assim. Vamos aqui, o próximo comentário, e o comentário foi da Daisy Glauci. Ela disse, já pensou um anão zumbi? É muita treta. Daisy, eu imagino. Imagina um anão com um machado de 2 mãos, todos zumbificados, te chamando pro acordo. Moleque, eu não ficava para bater papo não, cara. Eu ia voar. E a Catrine Lins disse, o poder do zumbi é o instinto. Interessante, Catrine, interessante. Vamos então agora à 4ª pergunta para os convidados. E a pergunta, galera, é o seguinte. Como você gosta de ver ou costuma provocar o sentimento de terror/horror nos seus jogos de apocalipse zumbi? Jonathan, o primeiro turno é seu. Bom, como utilizo nas minhas mesas algo mais lúdico, né, como a Jenga, né, só o fato do jogador tirar uma peça já é um terror para ele, porque ele vai ter medo de eu querer tirar a peça e não tentar derrubar a torre, né, porque aconteceu algo de trágico com ele e com o grupo, né. E a narrativa em si, né, ajuda bastante, né, falar que vocês estão presos num apartamento, é de noite, está chuvoso, e às vezes você escuta um arranhar nas portas dos apartamentos, os murmúrios fortes e agudos, trovões da chuva que acontece em Belém. Geralmente as linhas narrativas são em Belém, entendeu? Para o jogador estar mais aperfeiçoado com o ambiente, né? E isso, a narrativa ajuda muito, né? Ter aquele clima de medo, a parte em que os zumbis, né, atacam, né, as suas vítimas, né? Aqui a parte do horror em que os dentes encravam na carne da vítima, tira aquele bife grande do pescoço da vítima, ensanguentando, espirrando sangue, essa parte do horror, eles ficam tiroteio, algo do tipo, entendeu? Boa. Ou então, né, uma vez estava numa mesa, né, coloquei um NPC que ajudava todo mundo, né, ajudava a sobrevivência, na parte da alimentação, coisa e tal. E já para o fim, né, ele acaba se sacrificando pelo grupo. E se sacrifica pelo grupo, entendeu? E todo mundo, né, começou a ficar triste, sabe? Tem uma menina que até chorou na minha mesa, entendeu? Era pra ele ter morrido, coisa e tal. E o grupo ficou meio que abalado por duas sessões, né, dessa aventura que eu narrei pra eles, sabe? O cara, eles tinham medo de encontrar o zumbi, né, o amigo deles, o NPC, né, voltar contra eles como zumbis, eles teriam coragem de matar ele, não, né? Mas eu nunca coloquei, eu acho que foi até melhor assim, né? Que alguns já estavam misturando já a emoção com o jogo, aí isso já não gosto. Interessante. A gente tem que ter. O John, inclusive, chamou a atenção isso algum tempinho atrás. A gente tem que tomar cuidado para ver como é que, se não vai disparar alguns gatilhos no psicológico da pessoa. A gente tem que ficar bastante antenado. Segundo turno, eu passo para o John. Qual que era a mesma pergunta? Desculpa. Não, tranquilo, John, fique tranquilo. É referente ao seguinte. O que você gosta de ver ou costuma provocar de sentimento de terror ou horror nos jogos? Eu posso falar pelo Terra, né? Que eu trabalhei.
eu acho que a primeira coisa do Terra é que não existem pontos de vida. Isso é uma regra que eu aboli do sistema do jogo. Então, como é que funciona? Você declara uma ação, e se você tiver sucesso, a ação acontece da forma que você declarou, né, independente do que seja essa ação. E vice-versa, né? O narrador põe os jogadores em situações em que se eu declaro uma ação e eu tenho sucesso, a ação acontece da forma com que eu declarei a ação. Então, só de eu ter mudado essa regra, só de eu ter abolido a proteção dos limites de ponto de vida, e o jogador ter a sensação de que de um turno para o outro ele pode perder o personagem, já faz com que os jogadores pensem muitas vezes antes de tomar qualquer tipo de ação, né? Então, geralmente, um jogador que gosta, ele é muito ansioso no que ele vai fazer. Ele não vai provocar um colega à toa, ele não vai provocar um NPC à toa, ele não vai se arriscar muito, porque ele sabe que ele não tem muitas proteções para o personagem, né? Uma única declaração pode botar tudo a perder, assim. E isso cria uma sensação de terror, né? Que é a expectativa de tu estar o tempo todo prestes a perder o personagem. Então isso é uma constante no jogo. Você pode perder o personagem a qualquer momento. Qualquer momento mesmo, assim. Basta se dar mal em uma declaração, assim. E aí os personagens tendem a não provocar uns aos outros, né? Porque qualquer um ali pode ser uma grande ameaça. Nesse sentido, eu acho que criar essa tensão essa expectativa já cria um ambiente de terror que já é gostoso de trabalhar. O terror no sentido bom, né? O terror gostoso, o terror que deixa a gente adrenalizado, assim. Isso é legal. O horror é a descrição, né? O horror é o que o jogo te proporciona. Desde da podridão, né? Dos zumbis. No Terra Devastada não existe uma diferença de zumbis lentos e zumbis rápidos, né? Um zumbi, ele se movimenta com a mesma velocidade que ele se movimentava enquanto ele era vivo. E ele vai ficando lento à medida que o corpo vai apodrecendo. E aí existem vários modelos desse sentido, assim, que são baseados no quanto ele é podre. E essa podridão, essa coisa da descrição pútrida é que cria uma sensação de horror, né? Porque o jogador nunca sabe se de repente o cara vai se levantar e pular em cima dele ou se levantar e rastejar atrás dele. Então, muitas coisas para John? Será que foi só eu que travou? Peraí, galera, que eu acho que... Se o tabuleiro de miniatura, você já criou uma sensação de terror ali para os jogadores. Vai ficar todo mundo com medo. Eu acho que Puxa, eu não vou lembrar o nome dos jogos agora. Tem o Flash... Putz, eu não vou lembrar. Mas, enfim... Mas, geralmente, os jogos de zumbis, que são focados em zumbis, eles têm mecânicas para criar essa expectativa nos jogadores. Bacana. Passa, então, agora o terceiro turno para o Rafael. Pois como é que a gente vai incutir o terror no coração, por exemplo, de um bárbaro que pode entrar em fúria e, de repente, ele sai lapando o zumbi à vontade? Ou um mago que tem uma fireball, ele joga e já queima um monte de zumbi, ou mesmo um clérigo poderoso que levanta o seu símbolo sagrado e ele consegue espocar alguns e outros vão fugir. É um pouco complicado você trabalhar? Porém, você tem que usar exatamente isso ao seu favor. Então, a gente vai trabalhar de duas formas, assim. Nas mesas que eu tive, eu procurei fazer da seguinte forma. Eles entram no ambiente sem muita noção do que é aquilo ali, então eles não vão chamar a atenção até chegar no local, bem no centro do olho do problema. Quando eles começam a ter atritos, eles vão partir para o seu... O bárbaro começa a bater, faz barulho, o mago joga o fireball. Quando ele começa a perceber que isso chama o efeito manada, aí a gente trabalha seguindo o ponto que para eles é vantagem, acaba se tornando uma desvantagem. Aí você olha para a cara dele e você diz, a gente está ferrado, se a gente não mudar a nossa tática, a gente tem que parar de bater, a gente tem que parar de fazer barulho, a gente tem que fazer... Então você já começa a mudar... E a forma que a gente entrou aqui não é a forma que a gente vai sair, porque o caminho que a gente tinha para sair já está cheio de zumbi no meio. Como é que a gente vai sair daqui? Né? Então, você começa... Para curtir em personagens heróicos e poderosos, o medo, você tem que usar a vantagem deles contra eles. Então, quando eles veem que eles não podem usar aquilo que é o que eles estão acostumados a usar,
acabou. Eles vão ter que repensar toda a mesa, eles vão ter que repensar todo o ambiente. Fora também que o ambiente já está num ambiente de terror, já está num ambiente de que gera medo, mas eu estou aqui no medo, mas eu sou um herói, eu sou invencível. De repente, poxa, o que me torna invencível está me deixando vulnerável. Aí você trabalhar isso na cabeça do jogador, isso numa narrativa dentro desse tipo de aventuras mais heróicas como o Dungeons & Dragons, isso vai trabalhar. Aí você mete o efeito manada ali, que é poderosíssimo quando você bota. Pronto, a gente já não pode usar o que a gente usava antes. A gente não pode sair pelo mesmo lugar que a gente entrou. A gente tem que cumprir uma missão. E agora? Né? Eu lembro dessa mesa que morreu, eles estavam num hotel. E eu comecei a narrativa em flash forward, assim, eles começaram, eles dentro de um quarto, enquanto o Bárbaro estava segurando a porta e alguém querendo derrubar a porta, o clérigo estava tentando curar alguém que estava desmaiado e o ladino estava procurando uma passagem secreta. Aí eu comecei, essa foi a cena, começo da cena da mesa. Cortei, e aí eu botei eles recebendo a missão, indo... E já no meio da mesa, de repente, quando eles deparam dentro do hotel com um zumbi de um minotauro, foi a primeira vez que eu usei um zumbi minotauro, e aí eles viram que não ia dar conta, nem o Bárbaro ia dar conta daquele minotauro, eles vão fugir para procurar um lugar seguro. E aí que vai para a cena da... Aí você percebe que eles viram, eles sabiam que eles não iam dar conta, porque fora da casa tinham zumbis. Dentro da casa eles acharam um zumbi minotauro que eles não queriam mexer. Mas acabou que uma magia do mago chamou a atenção do minotauro. E agora? Vamos fugir, porque a gente não dá pra porrada com esse zumbi minotauro. A minha magia não dá conta dele, a minha espada não dá conta dele, vamos fugir. E aí, ele não pode, eles entraram no quarto, e aí o mais forte, lógico, a gente pensa tudo isso, segurou a porta, que era o Bárbaro. O mago estava desmaiado. O mago, justamente por conta da magia que ele fez, chamou a atenção, e ele foi o primeiro a levar a porrada e o primeiro a desmaiar. Aí a clériga segura ele, leva ele para dentro do quarto, e eles vão segurando. E dentro do quarto, o desespero dele é procurar uma passagem secreta do ladino para tentar fugir. E aí, quando de repente eles param, olham assim para a cara do gente, é a primeira cena do jogo. Mas essa cena foi possível porque eu conheci os personagens, sabia as vantagens dele, transformei as vantagens em desvantagens e joguei o medo. E no medo eles só podiam fazer uma coisa, fugir. E só poderiam fugir para o ambiente que eu já tinha preparado de antemão na narrativa. Então é você trabalhar bem isso aí. Bacana. Que ele parou mesmo, nessa hora que eles pararam, eles falaram, gente, é a primeira cena aqui, como é que a gente acabou nessa cena aqui? Mas eu sabia, porque foi todo um trabalho ali, não foi do nada, foi... E justamente a gente pegou isso no medo. Eles tinham que fazer, eles tinham que ir para essa cena, eles só iriam para essa cena se eu conseguisse incurtir na narrativa o medo dos personagens. E quando aquele mago, era um mago, ele saiu voando com a primeira lapada do Minotauro zumbi, o Bárbaro olhou e disse, a Bárbara, na verdade, era uma Bárbara. Ela fugiu, Sânia, o nome dela. Bacana. A única sobrevivente. E, Rafael, eu devo dizer que eu estou gostando muito das suas contribuições aqui, porque é algo que eu não estou acostumado a lidar, que são as aventuras de zumbis em jogos de D&D. Pô, muito legal, estou gostando bastante. Vamos aqui então agora aos comentários. E o primeiro comentário é do Marcos Mauro. Ele diz: vocês já descreveram ou fizeram um zumbi que a descrição ou a origem dele é diferente dos comuns mortos-vivos ou infectados? Eu vou até complementar, meninos. Ele deve estar, por exemplo, se referindo àqueles zumbis, por exemplo, do REC, que eram possessões demoníacas. Quem quer responder? Pode ser? Pode, vai lá. Tá, então vamos lá. Como eu falei lá no começo, né? O que é que define um zumbi? O zumbi, ele é um indivíduo, uma pessoa que perdeu o controle das próprias ações, que perdeu a consciência dele, né? Ele não tem mais poder sobre o que ele está fazendo e começa a agir instintivamente. Se isso vem por meio de... Ele não é necessariamente um morto-vivo, né? Se isso é porque ele é um morto-vivo, se é porque é possessão demoníaca, se é porque implantaram um chip na cabeça dele, se é porque, sei lá, qualquer outra coisa é irrelevante, assim. Se isso que aconteceu com ele levou a ele a um estado de não tenho mais controle sobre minhas ações, ele é um zumbi, né? A gente tem muitos exemplos, né? No REC é possessão demoníaca. Tem um filme baseado no livro do Stephen King que é chamado Celular. E o que transforma as pessoas em zumbis é um sinal de telefone celular. Então tem um sinal esquisito. Sim. E as pessoas, elas viram zumbis e tal.
Tem aventuras de ficção científica que o governo implantou chips no cérebro das pessoas e desligou as pessoas e as pessoas começam a agir de acordo com as diretrizes do governo. São zumbis também. O cara voltou no Bolsonaro, é zumbi também. Então, então quer dizer, a origem das coisas, a origem de como vem é irrelevante. O zumbi não é necessariamente morto-vivo, e a maioria dos filmes nem é morto-vivo mesmo, é uma outra coisa, né? O próprio zumbi original, que é o zumbi haitiano, ele é uma pessoa viva, por acaso é infectado por um negócio, por uma droga lá religiosa, um pó feito de flor, não sei o que eles drogam essa pessoa com essa substância, a substância dá uma pirada no cérebro da pessoa e a pessoa se torna um zumbi. Então, eu acho que a pessoa, se tiver em mente que... Então, é isso que eu te falei, se tiver em mente que um zumbi é simplesmente uma pessoa que perdeu a consciência, aí você pode pirar na origem, você pode fazer inúmeras origens diferentes e chegar numa coisa legal, assim. Pode crer. Inclusive, a ideia do REC ela é muito interessante, que o REC ela é possessão demoníaca, e ele trata todos os possuídos como se fosse uma colmeia, obedecendo a um grande cérebro. É muito interessante a ideia. Rafael, quer falar? Cara, no celular... Essa questão que falou sobre a questão lá do zumbi latiano, tem um texto que eu li sobre uma mulher que ela disse que ela passou, acho que, vários anos como zumbi. Ela cita, porque a gente acontece, eles usam uma droga e tudo mais, a pessoa parece que morre. É feito que a pessoa morre, o papadoca, alguma coisa, sei lá, o que seria o nosso pai de santo aqui, ele vai, o bruxo, esse voodoo, ele vai, pega a pessoa, que ele sabe que não morreu, leva para ele e a pessoa começa a servir como escrava para ele, entendeu? E aí tem o caso de uma mulher que ela conta, que eu não lembro, foi que ela se libertou depois, mas ela deixou de ser zumbi depois de anos, e ela conta a história dela, como ela se tornou zumbi, como ela morreu, mas a gente entende que não é essa coisa espiritual, mas na cabeça deles eu acredito muito que foi, ela morreu e depois ela conseguiu recuperar a imunidade dela, deixou de ser zumbi. Eu acho que um texto deve ter na internet também, sobre essa história dessa mulher, que ela foi zumbi não sei quantos anos. É interessantíssimo. Já nessa questão, outro fato, né, citando o tradicional zumbi, tirando esse da infecção, é o da magia, os zumbis por magia, os mortos-vivos do Dungeons & Dragons, do mundo de fantasia, que são feitos através de magias negras. Magia negra, onde alguma coisa dá errado, ou então um necromante, os grandes necromantes, a necromancia, né? No D&D tem a necromancia que faz com que o cara crie mortos-vivos e sirva. E são uma penca de mortos-vivos, não é só zumbi. Tem lívidos, tem carniçais, um monte, são muitos tipos de mortos-vivos no D&D que dá para você usar. Tá? E todos eles baseados na magia negra. John, tu queria complementar? Não, eu ia só comentar que a gente falou do possessão demoníaca, né? Por exemplo, eu citei o celular agora, eu assisti esse filme que eu assisti recentemente, assim, que é baseado na história do Stephen King. Os zumbis, eles são pessoas, né, que não morreram, são pessoas que fritaram, sabe, por causa de um sinal de celular, e eles ficam adorando uma torre de transmissão, cara. Então é a coisa mais bizarra, é aquela coisa Stephen King, né? Você pega uma coisa que é muito comum e dá um toque de terror naquilo. Então é uma torre de celular que está zumbificando as pessoas, eles ficam lá seguindo ao redor dessa torre de celular como se estivesse adorando um deus. E é só uma torre de celular, assim. E eu achei muito louco a forma como ele construiu isso, assim. Pode crer. Jonathan? Bom, no meu sistema que eu uso, né, geralmente a origem de alguns zumbis, né, são os meios, por exemplo, tem um zumbi no meu jogo, né, que eu chamei de fumacê, né, são pessoas que têm um vício do cigarro, né, com vários anos de uso do cigarro, né, que os seus pulmões, né, estão quase que abertos, eles emitem um gás venenoso que pode infectar os humanos. Entendeu? Um outro zumbi eu chamo de abominação, né? Ou brutamontes, que eu uso, que usaram muitos anabolizantes, né? Eles cresceram músculos atrofiados, são violentos, lentos, né?
essa é a origem que os humanos usam, né, como os vícios, né, anabolizantes, álcool, essas coisas, eu atribuo muito nos meus zumbis, nos meus jogos. Perfeito. Vamos avançar então aqui. que a gente não pode esquecer. Zumbi alienígena. Tá. Zumbi alienígena, que era muito clássico da década de 80. Invasores de corpos, a coisa aquele do iogurte. Cara, tipo de... Verdade, Né? cara. Por isso que Eu já eu estava sei, esquecendo disso. Bem lembrado, Rafael. Bem lembrado. Vamos então aqui aos próximos comentários. Tá aqui. O próprio Michael disse o seguinte: uma vez usei o conceito de apocalipse zumbi numa aventura da era iboriana de Conan. Usei uma abordagem inspirada em REC, onde os zumbis eram uma parada meio de possessão demoníaca. Olha aí, bacana. O Michael pegando a pegada que o Rafael descreve com a pegada do REC. Bacana essa ideia. Cara, um comentário no comentário do Mike. Tem um jogo que é o Warhammer Fantasy. O Warhammer Fantasy é mais ou menos isso. Os antagonistas do Warhammer Fantasy são os demônios que possuem corpos e eles viram os antagonistas, assim. E eu lembrei de outra coisa ainda. Anos atrás, quando eu jogava World of Warcraft, foi isso que tu lembrou também, Lu? Teve um evento no World of Warcraft, que quem conhece o World of Warcraft é um MMO famosíssimo. Eu não sei se ainda existe, mas eu joguei bastante no época. Eles fizeram a experiência do apocalipse zumbi no World of Warcraft. Então eles colocaram um NPC, o vírus zumbi, soltaram um NPC, um só, no meio do jogo, assim. Em 2 semanas, o mundo inteiro estava infestado de zumbis. Em 2 semanas. Sim, eu fiquei sabendo disso também. É o do Lich King, a história do Lich King. Não, foi um glitchzinho maluco que deu, que infectou todo mundo. Exato. Essa história é bem conhecida. Tá. Não é do Lich King, não. É bem antes do Lich King. Verdade. Foi uma procurada disso aqui, todo o apocalipse zumbi mesmo, foi uma falha que teve, que ela permitia que era para ser uma missão, dentro dessa missão, e acabar ali, as pessoas que fossem morressem ali, elas voltavam meio como zumbi, porém era para ser só naquele ambiente, só que houve um bug no jogo que permitiu que os personagens saíssem de lá e começaram a infectar todo mundo no jogo. Foi um negócio absurdo. Eu não estava mais jogando nessa época também, mas eu fiquei sabendo. Eu lembro que eu joguei nessa época. Jogou nessa época? Não, já tinha... Eu jogava obrigado, era a pessoa que me obrigava a jogar assim. Eu não gosto de jogar, eu gosto de jogo de RPG, de jogar nada. Bom, vamos ao último comentário antes da última pergunta. A Catrine Lins disse: para vocês, qual dos 2 cenários é o essencial para a imersão dos players no mesmo pós-apocalíptico? Cenário físico ou psicológico? Aqui eu me refiro à descrição / construção feita pelo mestre. O que vocês acham? Se é físico ou psicológico? John? Desculpa, eu me perdi, eu não entendi. Tá, vamos lá. Ela está perguntando qual é o cenário melhor de se trabalhar de uma mesa de RPG. É o cenário que foca no físico ou no psicológico, na sua opinião? Depende da experiência do jogo. Assim. Depende muito. Um jogo mais heróico vai pedir um cenário mais físico, né? Um jogo mais de terror e horror vai pedir um cenário mais psicológico. Depende muito de onde você quer chegar, né? Se você quer emular um Night of the Living Dead, você vai para psicológico. Se você quer emular Shaun of the Dead, que é mais engraçado, aí você vai fazer graça, vai fazer mais comédia. Se você vai emular um Resident Evil, por exemplo, pelo menos os novos, né, são mais ação, mais heróico e tal. Depende muito do jogo. Bacana. Então vamos agora para a última pergunta da noite. E a pergunta, Minas, é o seguinte: que conselhos você daria aos jogadores e narradores que estejam desejando jogar uma aventura ou campanha em um cenário de apocalipse zumbi? E eu vou deixar para começar o Rafael. Tá, no meu caso, eu vou falar sobre a questão do apocalipse zumbi medieval fantasia, né? Isso. Então, eu até dedico aqui, além de você conhecer bem a mecânica de jogo, saber como usar cada personagem, porque o nível de mortos-vivos dentro de Dungeons & Dragons é muito grande.
E do cenário de fantasia, como eu falei, tem lívidos, tem zumbis, tem carniçais, tem os espectros, tem fantasmas, tem vultos noturnos. Vultos noturnos é um tipo de morto-vivo extremamente perigoso e que te causa um temor no coração terrível, né? Eu já usei mesas com vultos noturnos em que foram desesperadoras para os jogadores. Então, você conhecer os personagens que você vai trabalhar, a adaptação que você vai fazer, e aproveitar, uma dica, estou falando, pegar, conhecer a mecânica de Ravenloft, que trabalha com a mecânica do terror, para você também saber lidar com aquilo ali. Você fazer nesse momento da sua mesa um pouquinho dessa pegada psicológica também, porque, assim como uma história mais heróica, o importante realmente é o cenário e o ambiente. A gente não pode esquecer que ambiente e cenário são coisas diferentes. Por exemplo, o cenário, nós temos um cemitério, é um cenário. O cemitério de dia é um ambiente, o cemitério à noite é um outro ambiente. Então, quando você vai trabalhar o ambiente dentro do seu cenário, ele vai te introduzir também algo muito importante para você usar no seu jogo. Por exemplo, dentro da minha mesa, dentro dessa mesa de 18 anos, tem um reino em que ali não nasce sol. Enquanto você vai entrando mais no centro do reino, você vai entrando mais você está indo para longe, você percebe aí nuances de ocasos. Porém, você não sabe, se você estiver de noite, você não sabe se entrou no reino, se você estiver de dia, você vai saber, mas aquele reino, ele sempre vai ter a noite eterna. Já te gera um ambiente que ali você pode colocar o que você quiser, as criaturas que você quiser dentro dos ambientes. Se você for levar para um ambiente mais, como posso dizer, menos aberto, mais claustrofóbico, dentro de cavernas, aí você pode trabalhar outros tipos de monstros, outros tipos de zumbis, ou, por exemplo, você pode trabalhar com dominadores de mente, devoradores de mente, que também vai te gerar essa questão. O último que eu usei, como eu te falei, foi uma cidade onde era um grupo de bruxas, tinha essa questão meio diabólica ali, onde as bruxas transformaram toda uma cidade em zumbis, e era um outro lugar, era um lugar que ninguém esperava que fosse tomado por zumbi, por isso foi a grande surpresa dos jogadores, que eles não esperavam. Lá o país onde está os zumbis, eles já sabiam. Aqui eles não sabiam o que eles iam encontrar. Então, se você quer trabalhar, introduzir da forma que for, aí no caso, um ambiente medieval, zumbi, você pode trabalhar desde essa forma de uma coisa só, ou como você pode trabalhar o mundo todo. Aí a sua imaginação vai dizer. E aí, como eu citei antes, imagina um ambiente onde tem elfos zumbis, anões zumbis, orcs zumbis, um monte de criaturas zumbis. Ficaria interessante. Bacana. É um bom princípio começar. Boa. Próximo turno, John. A dica eu acho que, cara, se você vai trabalhar uma mesa de apocalipse zumbi, você tem uma criatura aí que ela é especial, né? Que ela é rica, dá para puxar muito, muito mais caldo do que ser só um alvo, né? Do que ser só uma coisa para você matar, assim. O zumbi em si, ele não tem culpa, ele é inocente, ele não tem culpa da própria condição. Ele é uma pessoa inocente, que por acaso foi domesticado. Então, se você partir do princípio de que ele é inocente da própria condição, de que ele não tem menor culpa daquilo, e que ele... enfim, partindo desse princípio, você consegue puxar outro tipo de discussão, você consegue levar a mesa para outros caminhos, assim. Então, aproveitem, né? Ele não é uma criatura como outra qualquer. Assim. Ele é uma criatura que demanda conversa sobre a condição dela, assim. E você poderia ser um zumbi, né? Isso faz parte do lore dele. Ele é tão inocente da própria condição, e você pode ser o próximo, assim. Você pode ser o próximo monstro que vai estar ali no meio da horda também, né? Também inocente da própria condição. É o seguinte, você falou interessante, porque até mesmo dentro do Dungeons & Dragons, um morto-vivo, quando mata um jogador, o jogador vira morto-vivo. Ele Exato. cria. Então, tipo, é um momento de discussão muito boa sobre isso. Tipo, cara, eu tô indo contra pessoas inocentes que estão numa condição que eu posso estar daqui a pouco, entendeu? Então, tipo, é uma criatura de um trato especial, né? Não é que nem matar um monstro mutante louco, não é que nem matar um dragão, ou sei lá o que. É um orc, é diferente, né? Eu acho que aí é uma boa oportunidade de levar a narrativa para um outro lugar, assim, que a gente não costuma ir com outras criaturas. Então, aproveitem esse momento e puxem essa narrativa para outros lugares. Então.
Pô, gostei, John. Muito legal. Próximo turno, Jonathan. Bom, de conselhos, assim, né, para mestres que queiram algo mais hardcore, né, algo do tipo, né, sugiro o jogo do Shotgun Diaries, né, e trabalha muito essa temática do ação e descanso, né, e trabalha muito com isso, a parte da ação, né, que todos os tipos de sobreviventes fazem as suas ações em busca de um refúgio, né? Essa é a parte mais hardcore. E o descanso, quando eles encontram, né, o refúgio, eles esperam o relógio zumbi completar a sua volta, né? E algo mais narrativo, né, mais social, né, o próprio livro do John Bourget, o Terra Devastada, né, que ele é algo mais narrativo, trabalha mais com Eu acho que deu uma legada. Esse último pedaço a gente não pegou, não. Deu lag lá. Mas deve voltar. Agora tem um pouquinho de paciência. Jonathan? Tá escutando? Jonathan. Deu um lagzinho. Quando ele voltar, ele completa a fala dele. Jonathan, tá escutando a gente? Jonathan. Tá. Bom, enquanto ele volta, eu vou avançar aqui nos últimos comentários, viu, galera? Vamos lá. Estão me escutando? Agora sim. Pô, voltou. Agora sim. Voltou. Manda lá. Eita, caiu. Perdemos. Então tá, vamos aqui aos comentários. O Rafael Lima disse o seguinte, galera. Ravenloft te dá muitas ferramentas para trabalhar mecânicas de horror, medo e loucura, baseado no que o Rafael disse mais cedo. O Michael Evani disse, os minions do Biruliro, para quem não sabe, Biruliro é o Bolsonaro, são a prova de que o instinto de sobrevivência do ser humano tá zoado. Zoadaço. A Daisy Glauce disse, parece um brinquedo... Ela está se referindo lá àquele brinquedo que o Jonathan usa, que é mesmo, Jung, uma coisa assim. Jenga. Ela disse que Jenga parece um brinquedo de criança, mas no RPG é um objeto do mal. Eita caramba! Eu concordo com ela, cara. Jenga adiciona uma tensão no jogo absurda, assim. Concordo totalmente. Eu preciso experimentar, que eu ainda não vi o John jogando. Eu vou dar uma sacada nisso. E o último comentário... o último comentário é do Michael Evani. Ele diz, provocar suspense e medo nos jogadores é difícil. Eu gosto de tentar fazer isso dando peso nas decisões que os personagens devem tomar em momentos dramáticos. É isso aí. Jonathan, voltou? Acho que sim, né? Beleza, completa lá a tua fala. Pois é, e como eu tiro os livros, né, do Bourget, né, que trabalha mais com a narrativa, né, algo mais ação, o Shotgun, né, ficou muito bom. Tá? E o narrador trabalha mais com não separem os sobreviventes, sempre trabalhem em grupo, mas se tiver um espertinho que queira trabalhar sozinho, mate. Pô, bacana. Um pouco de zumbi é trabalho em grupo. Boa. É isso. Bom, meninos, chegamos ao final de mais um RPG em Debate. E nesse último momento do debate, é um espaço que eu dou para cada um de vocês mandar um recado para quem está assistindo. Se quiser, pode também falar de seus projetos, de seus trabalhos, que esse é o momento de vocês conversarem diretamente com eles. E para o primeiro turno dessa conversa direta com quem está assistindo, eu boto o Jonathan. Vai lá, Jonathan. Bom, no momento ainda estou escrevendo, ainda estou ajustando o meu sistema, né, de Apocalipse Zumbi, né, e brevemente terei começar 2 meses, né,
um de apocalipse zumbi e um de terror psicológico. Ainda tô vendo, tô escrevendo algumas coisas. Brevemente eu vou lançar por aí o convite aí pro pessoal. Obrigado obrigado ao Raga, né, por essa oportunidade de estar aqui, né, no RPG Debate. Obrigado mesmo. E ao pessoal, né, que está interagindo aí no bate-papo. Bacana. Rafael, sua vez. Sim, mais uma vez, mais um obrigado por essa oportunidade de estar aqui, mais uma vez trabalhando RPG, que é parte da minha vida, faz muito tempo que eu estou nessa vida aí e não largo. Então, o que eu posso falar para vocês é, primeiro, lembrando que nós temos aqui para os Aventureiros do Vale, você pode entrar no nosso grupo no próprio Facebook ou no WhatsApp. No Facebook você tem um link para o WhatsApp para a gente estar marcando mesa, chamando coisa ali. Lógico, agora na pandemia está meio complicado, mas depois a gente vai fazer eventos, toda vez que eu precisar fazer alguns eventos de cultura pop, nerd, sempre estamos presentes, vamos ter mesas abertas. E também projetos. A ideia é que para o próximo ano, agora talvez não dê, mas para o próximo ano a gente comece o projeto Sombras e Sussurros, volte com o projeto Sombras e Sussurros, que é um projeto para LARP de Dungeons & Dragons, mais voltado para Ravenloft, que vai trabalhar um pouquinho essa temática do medo, né, dos reinos do medo. Então, eu convoco a todos que querem participar, os mestres que querem participar podem estar me procurando, olha, vamos trabalhar, vamos trazer ideias também, que tudo soma. E para quem está começando, quem quer começar nesse mundo medieval, de terror, né, de apocalipse zumbi ou até outros tipos de terror, tem como trabalhar assim, isso vai muito da narrativa do que o mestre ele quer trabalhar, de como ele vai trabalhar. Uma das formas de curtir o medo no coração dos jogadores é você botando eles de forma mais limitadas. Por exemplo, no Ravenloft não existe paladino, que é algo que para dentro do reino de terror é complicado não ter, e quando tem um, rápido morre. Então são coisas assim, são técnicas limitantes que vão gerar um grande plot de narrativa. E aí eu posso até dar uma ideia de mesa para quem quer começar, por exemplo, botar você já está numa campanha de Dungeons & Dragons, você quer botar essa ideia de apocalipse zumbi com uma carga pesada, maior, faz o seguinte, faz o teu grupo ir visitar a cidade natal deles, chegando lá, um demônio, uma bruxa, transformou todo mundo em zumbi, e aí o que eles vão fazer? Vão matar os conhecidos, os amigos, eles vão tentar sobreviver, eles vão tentar libertar a cidade. São plots, são coisas que dá para você ir trabalhando dentro dessa temática. É muito rica na própria fantasia. Então, uma dica que eu dou para vocês, e esse plot aí de aventura para quem quiser jogar. Bacana. E para fechar, João Bogea. Novidades, estou trabalhando num jogo novo chamado Cenáculo, que é um Dark Fantasy que eu vou publicar pela Retropunk aí em breve. Ele é um jogo sobre dualismos, né? É uma sociedade que vive sempre dividida em duas partes, né? É um panteão de dois deuses, é um país de dois estados, são duas nações que estão sempre em conflito. E os jogadores são ali alguém que está no meio de todo esse dualismo, né? De todo esse choque cultural, religioso, científico, acontecendo tudo isso. E tudo isso num ambiente meio de fantasia medieval, meio era vitoriana. Então eu estou criando esse mundo, é um mundo novo, um mundo super pequeno e super contido, onde todos esses conflitos dualistas acontecem e os jogadores são no meio de tudo isso. De vez em quando eu solto um spoiler nas minhas redes sociais sobre como está o desenvolvimento desse jogo, mas eu estou gostando muito de desenvolver. É um ambiente que eu não costumo frequentar, né, que é a fantasia medieval. Eu costumo frequentar como criador, né, joguei muito, mas nunca criei nada nesse sentido, e está sendo uma experiência bem legal fazer esse tipo de coisa. Assim. Então, fiquem aí atentos às minhas redes sociais e Twitter, principalmente no Twitter, que eu gosto muito do Twitter. De vez em quando eu solto alguma coisa em relação a isso, que vai sair em breve aí pela Retropunk. Boa. Eu também estou acompanhando, galera, estou ficando fissurado no que ele está lá divulgando. Então, sigam ele que vale a pena. Bom, gente, chegamos ao final de mais um RPG Debate. Muito obrigado por quem acompanhou aqui a gente no chat, fazendo comentários, fazendo perguntas. Vocês foram sensacionais.
e a cada um dos convidados por estar aqui em pleno domingo à noite, gastando 2 horas de sua vida falando aqui com a gente, gastando saliva, mas tenho certeza que vocês curtiram compartilhar essas experiências de vocês. Eu adoro fazer isso aqui. Então é isso, galera. Domingo que vem estaremos aqui de novo e eu peço aos convidados para mandar um tchauzinho para eles. Falou, galera! Falou, falou. Falou, amigos. Até mais.